E aí, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vai nos assistir, dependendo do horário que você vai nos assistir. Estamos mais uma vez aqui no podcast Pimentas, tá? Trazendo mais um convidado especial aí, que é o Felipe Veneto. Ele vai contar suas experiências, vai contar o seu testemunho, né? Daquilo que Deus tem feito na vida dele, tem encaminhado algumas coisas, tem direcionado, revelado coisas para ele, para que ele possa, nesse tempo, estar fazendo algo para o Senhor que seja útil, né? Amém. Amém. Se apresenta aí, Felipe. E aí, galera, tudo bom com vocês? Lembrando, é o nosso terceiro episódio. Felipe Veneto. Vai lá. Graças a Deus. Gente, tudo bom com vocês? Prazer. A gente também agora está ao vivo aqui no Instagram. Oi para todo mundo. Meu nome é Felipe, eu vim de Belém do Pará, assim como o nosso anfitrião Marcelo. A gente chegou a ministrar várias vezes juntos também, ali também com vários pastores, a gente andava nas mesmas igrejas, né? Cada um na sua igreja, mas existiam pessoas que entraram na nossa vida. Uma dessas pessoas eu quero fazer menção aqui, que é o pastor Ivan. Um abraço aí pro pastor Ivan. Um abraço, pastor Ivan, Deus abençoe. Ivan César tá aí em Belém, né? Discipulando pessoas. Já que você falou do pastor Ivan, cara, eu preciso fazer isso. Pode falar. Pera aí. Vamos lá. Eu quero que ele lembre disso aqui. Olha aí, cara, Ivan. Foi uma palavra profética que ele liberou para nós. E ele nos deu isso aqui antes de nós virmos para Santa Catarina, né? Foi um presente. Valeu, pastor Ivan. É isso aí, cara. Eu ganhei um quadro do Ivan que era sobre recomeços. Eu não sei se o Ivan lembra, né? Eu não sei se foi a Lídia que pintou, se foi ele que pintou, ou se foi alguém de lá da igreja, mas, gente, profeticamente esse quadro, ele tem feito sentido na minha vida muito nesse momento agora. Amém. Muito. É um momento de recomeços, é um momento que Deus tira o controle, né, da vida da pessoa, da vida do indivíduo e pega o controle para ele. Mas não tem como ele pegar o controle se a gente não deixar, né? Então, o Espírito Santo tem guiado a minha vida até aqui, cara, e esse quadro que ele me deu, assim como esse também que ele te deu, tem feito muito sentido na minha vida hoje, né? Bom, meu nome é Felipe, eu vim de Belém do Pará. Sou de uma cidade chamada Ananindeua, município de Ananindeua, ali em Belém, a 20 quilômetros da capital paraense. E ali morava também meu querido amigo Marcelo. Como a gente já tinha dito, as nossas igrejas, elas comungavam, cada um na sua igreja, mas nós andávamos juntos, algumas pessoas nos uniram, né? E uma delas foi o pastor Ivan, que é meu amigão, tá lá agora em Belém, discipulando as pessoas também. E nós estamos aqui, chegamos até aqui, né, Marcelo? Graças a Deus, estamos aqui pela graça de Deus. O Senhor nos trouxe até esse lugar. Amém, cara. E é isso. Bom, assim, adentrando um pouco mais no assunto do porquê o Senhor me trouxe aqui. O porquê o Senhor te trouxe aqui, tu tem, né? Sim. As tuas experiências com Deus. Mas, gente, um cristão não pode se mover por aquilo que vê, né? Só por aquilo que crê. Então, Marcelo, lá em 2017, 2016, o Senhor usou duas pessoas para falarem algo da parte de Deus para minha vida, algo que eu ainda não entendia, né? Eu não entendia como cristão, eu nem me entendia como cristão ainda também. Mas o Senhor já liberava palavras. Uma pessoa lançou uma palavra em 2013 e duas pessoas lançaram em 2016. Essa pessoa que lançou uma palavra do Senhor sobre a minha vida foi meu avô. Meu avô já é falecido, né? Meu avô morreu de Covid em 2020. E ele foi o Billy Graham para minha vida. Eu não precisei andar com o Billy Graham. Eu não precisei de um Jonathan Edwards. Não precisei de John Wesley. Eu precisei do irmão José Maria. Esse foi o homem da minha vida. O homem de Deus que foi referência para minha vida. Eu sempre falo dele, porque assim como Eliseu morreu, e a Bíblia relata que um homem caiu sobre o túmulo dele, né? Sim. E diz que aquele homem reviveu. Sim, eles estavam em guerra, né? E tudo Exato. mais, eles foram fugir e lançaram um cara no túmulo de Eliseu e ele tocou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Imagina, todas as vezes que eu toco nos ossos do meu avô, algo ressuscita dentro de mim. Entende? Então, esse foi um homem de Deus, referência na minha vida, que todo dia, ou toda vez que eu toco no nome do irmão José Maria Monteiro Barros, nasce alguma coisa, ou na minha vida ou na vida de quem ouve. Então esse é um homem que gera vida depois da morte.
É assim que eu quero também ser conhecido, sabe? A gente olha para o Billy Graham, ah, meu Deus, eu quero ser um pregador como Billy Graham. Eu quero ser um homem de Deus como Billy Graham. Não, queridão, tem alguém do teu lado te discipulando agora. O Marcelo, ele pode ser o Billy Graham para os discípulos dele. E até depois da morte do Marcelo, quem tocar nos ossos do Marcelo vai voltar à vida. Ministérios que estavam estacionados vão voltar à vida. Pensamentos que estavam dentro do ambiente do reino vão voltar à vida. Sim. Essa pessoa foi meu avô para mim. Eu, na época, eu era só um músico. Eu tocava na banda do meu pai, a gente já conversou sobre isso. Sim, sim. Tocava na banda do meu pai, né? Molequinho novo. Eu comecei a tocar com 9 anos de idade, comecei a tocar bateria com 9 anos de idade. E ali, pegando idade, com 11, 12, 13, eu fui me profissionalizando. Tal. E eu fui gostando da coisa. Como todo bom músico, ele gosta da coisa, Sim. Ele gosta daquilo. Um dos prazeres meus e do Marcelo é passar a noite adentro em estúdio. Se deixar, a gente vai. Meu Deus. Né? É bom pra gente, é bom. Grava a madrugada toda, quando vê, já tá de manhã cedo e ainda continua com o mesmo gás. Na base do café, né? Na base combustível, do café. Petróleo. Mas a gente sempre gostou disso. E eu fui inserido nesse meio muito jovem. Meu pai me inseriu nesse meio muito jovem. Meu avô não me inseriu nesse meio porque meu avô não era músico. Sim. Meu avô era só um homem de Deus, só isso, né? O cara que liberou a palavra para vocês caminharem. Só isso. Meu avô não era músico, nada disso. Meu avô cantava muito bem, mas ele não era músico. E ele me inseriu nesse ambiente de homens de Deus. Aí com 13 anos, eu vou resumir essa história. Com 13 anos eu estava na rede do meu avô. Aí meu avô estava se embalando junto comigo. Era bem pequeno. E eu lembro dele dizer assim: meu filho, a gente entrou num assunto de música. Meu filho, o Senhor vai te fazer manejar a palavra. Tu vai aprender a manejar a palavra. Eu não tinha nem noção, cara. Eu não tinha noção do que era a palavra, eu só sabia o que era a Bíblia e que a gente usava em casa, né? Meu avô usava sempre. Ele tinha uma Bíblia toda acabada, assim. A palavra de Deus sempre acompanhou meu avô, desde o dia em que ele aceitou Jesus. Uma Bíblia em pedaços revela um coração inteiro. Então a Bíblia em pedaços do meu avô revelava como estava o coração dele, inteiro. Aí ele disse essas palavras para mim: meu filho, você vai aprender a manejar a palavra. Cara, eu fiquei com raiva daquilo. Acho que eu nunca te contei essa história. Não. Cara, eu fiquei com raiva daqui. Ele disse que, vô, para com isso, eu sou só músico. Com 13 anos, já tinha levado uma bifa já nas costas, porque falou com o avô assim: da onde a gente vem, a gente não fala assim com o avô não, tá? Eu disse: vô, para com isso. Isso não é pra mim, eu nunca vou aprender. Tipo assim, é como se eu quisesse dizer: vô, eu nunca vou ser um homem de Deus como você. E eu já me conformei. Imagina, com 13 anos falar isso. Eu já me conformei. Eu não vou ser um homem de Deus como você é. Eu não vou ter o mesmo nível de busca que você tem, eu não vou ser presbítero, nada disso. Eu sou só músico. Era o que eu queria dizer pro meu avô, só que eu não sabia me expressar. E ele insistiu: não, filho, você vai manejar, você vai ver. Espera chegar o tempo. Então imagina, eu não tinha a palavra de ninguém ainda. Eu só tinha a palavra do homem que me discipulou desde os 3 anos de idade. Era só o que eu tinha. Ele me acompanhou, para vocês verem o peso de um discipulado na vida de uma criança, na vida de um adulto, na vida de um adolescente. Isso tem peso. E teve peso naquele momento. Meu avô conta que com 3 anos, a gente já estava em Belém, né? E ele conta que ele ia visitar, olha só, ele ia visitar os irmãos. Quando ele visitava os irmãos, ele dava uma palavra, o Senhor revelava algo, não da vida do irmão, mas algo que o Senhor queria fazer na vida daquele irmão, ou através daquela comunidade. E aí, no final dessa visita, o meu avô conta que eu falava assim: vovô, agora eu posso cantar? Com 3 anos. Molequinho, uma tampinha. Posso cantar? Ele pode, meu filho. Ou seja, meu avô não acreditava só no músico que eu seria. Mas, caramba, deixa eu trazer esse menino pra cá. Ele vai querer cantar, amém. Mas ele vai ver um homem de Deus operando, que no caso era ele. Vou inserir ele. Exato. Nessa redoma. Existe uma redoma de homens de Deus que Deus quer nos incluir, mas ele vai usar pessoas. É como meu pastor diz, né? Meu pastor diz, ele fala assim: olha, querido, Deus não vai vir com pó de pilim-pim-pim. Pum, agora você é homem de Deus. Não. Deus vai usar pessoas e te trazer para essa rede. E amém, eu tava lá e cantar. Todas as vezes. Ele conta que todas as vezes que a gente visitava alguém: vovô, posso cantar? A gente tava com os netos do Marcelo agora há pouco, né? Eu vi um neto dele aqui. E igualzinho, cara, eu era igualzinho o netinho dele. Eu não sei quantos anos tem o teu neto. Ele vai fazer agora 3. Vai fazer 3. Imagina, eu com 3 anos já queria me meter ali. Vovô, posso cantar? É o Dário.
A Hannah, né, minha neta mais velha, ela é da mesma forma. Então, Ela quer fala, se inserir. vovô, eu quero gravar um vídeo com você. Tá inserida, é porque ela tá vendo o homem de Deus. Sim. Né? Você só quer ser o que você vê. Então, por ver um homem de Deus, eu no subconsciente queria ser um homem de Deus também. Só não sabia como. Na verdade, a gente não sabe como, né, no início. Não tem como saber. Só Deus sabe. Mas eu cantava os hinos da época que eu ouvia com ele. Gente, o meu avô me discipulou, né? Meu avô era da minha família, era meu sangue e tal. A gente tinha a mesma convivência, pai da minha mãe. Mas ele sabia bem quem ele era em Deus e ele sabia bem o que ele estava fazendo comigo. É meu neto, mas não, deixa eu colocar meu neto aqui no colo, a gente vai comer junto e tal, como os nossos avós sempre fazem, né? Isso é costume do norte. Trazer o neto para comer no mesmo prato, ou trazer a filha, o filho para comer no mesmo prato, e aí tá. Mas ele colocava umas músicas de fundo, Marcelo, de um cantor chamado Marcos Antônio. Os assembleanos vão conhecer. Eu conheço. Eu conheço, Marcos. Aí meu avô colocava a gente pra ouvir aquelas músicas. Filho amado, querido do meu coração. Filho amado, querido do meu coração. E a gente ficava ouvindo. Só ele, o tempo todo. Marcos Antônio, Marcos Antônio. Aí ficou na minha cabeça isso. Beleza. Passou-se o tempo. Olha só, dos 3 anos aos 10 anos depois, que eu completei 13, aí meu avô, parece que ele entende em Deus que a semente tem que mudar. Com 3 anos a semente era, deixa eu trazer ele pra perto porque ele não entende. Com 13 anos a semente era outra, agora eu vou falar porque ele vai entender. Sim. Bom, você vai aprender a manejar a palavra. Eu acredito em você, eu acredito no teu ministério. Muito se fala lá na igreja sobre ser órfão, né? Muita gente ainda tem um coração de órfão e ainda não consegue entender Deus Pai. Sim, Deus como Pai. Né? Abba Pai. Por isso que é mais fácil entender Deus como Senhor, terrível, em obras, tal, responde com raios e trovões. Mas é difícil entender um Deus Pai, que está ali com a gente. Sim. Então, esse trabalho ali da nossa comunidade é fazer a gente entender Deus como Pai. E ali eu tenho entendido Deus como Pai, depois de um tempo, com 23 anos, ou seja, mais um ciclo de 10. Entende? Isso aí, cara. E aí, beleza, ele fala aquilo e eu fico com raiva. Eu lembro de eu ficar com raiva. E eu não ia entender o que Deus ia fazer depois. Manejar a palavra fazia parte do pacote do que Deus ia fazer comigo, da onde Deus ia me levar. Não é sobre nós. A gente acha que as promessas são sobre nós. Não. Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? É que todos sejam salvos. Dentro desse plano, ele vai levantar homens, como ele levantou Billy Graham, como ele levantou Jonathan Edwards, como ele levantou John Wesley, como ele está levantando Marcelo, como ele está levantando vários pastores, vários homens de Deus. Ele tem um plano. Para esse plano, ele vai desenhar algo para aquele homem. E tudo que ele desenhar vai estar dentro desse plano. Por isso que não é sobre nós, é sobre o plano dele. Ele tem um plano, que é que todos sejam salvos. Ele só vai levantar a gente como agente de milagres. Nós somos embaixadores. O que um embaixador faz? Ele representa a pátria. Mas existe uma pátria. O principal é a pátria, não é o embaixador. Nem nunca vai ser. Beleza. Aí passou-se ali 2 anos. 3 anos. Entrei numa igreja, conheci Jesus de cunho próprio. Projeto Vida Nova, a igreja ainda está lá hoje, né? Entrei lá, fui pastoreado pelo pastor Leandro, pastora Cristine. Estão no Rio de Janeiro agora. Inclusive, um abraço para eles. Se estiverem assistindo a gente aí, um abraço para vocês, pastor Leandro e Cristine. E ali fui pastoreado por eles e aprendi quem é Jesus, como funciona a igreja, como funciona o discipulado, o porquê da igreja estar ali, o porquê que a gente se reúne numa igreja. Cara, o princípio de tudo da igreja primitiva aprendi ali. E glória a Deus. E ali eu fui passando um tempo, me casei, né? E ali, depois do meu casamento, eu vim para Santa Catarina. Aí fui para uma cidade chamada São Bento do Sul. Antes, aí eu vou citar de novo o pastor Ivan. Eu fui ministrar a última vez lá na igreja do pastor Ivan. Quem vem para Belém, quem vem para Santa Catarina de Belém, cara, sempre tem que passar na casa do Pai Church, que é a igreja do pastor Ivan, ministrar lá. E geralmente ele libera uma palavra pro cara, sabe? Ele dá um direcionamento. Que foi o que aconteceu com nós dois. Porque ele entende o papel dele como profeta. Sim, ele entende. Isso. E ali, quando os profetas, amigos deles, vão para outro lugar, ele tem que liberar uma palavra. Inclusive, Ivan, se cumpriu, eu até liguei pro Ivan. Oi, Ivan, tudo bem?
tô ligando para dizer que aquilo que o Senhor falou através de ti se cumpriu, brother. É importante a gente prestar essa conta com o profeta. Ele liberou uma palavra para mim assim. Ele orou nos meus pés. E ele falou assim: o Senhor vai te colocar num lugar alto. O Senhor está ungindo os teus pés para te colocar num lugar alto. Sendo que Deus Ele não vai fazer uma profecia nova. Ele vai reconfirmar o que ele já falou. Sim. Lembra que eu falei que tinha 2 pessoas que falaram em 2016? Sim. A mesma palavra. O Senhor vai te colocar num lugar alto. O Senhor vai ungir os teus pés e ele vai te pôr num lugar alto. Só que o Senhor complementou algo ali. O Senhor vai te colocar num lugar alto, sendo que vai ter pessoas ali para você caminhar junto, para você liderar junto algo. Mas ele vai te dar essas pessoas e ele vai te colocar num lugar alto. Quando a gente pensa em lugar alto, a gente pensa logo assim: poxa, vou crescer na vida. Eu vou ter um emprego massa. Não é isso. Lembra do que eu disse que o importante é o país, não é o embaixador? Sim. O importante é o país. Legal. Aí parti. Fui para uma cidade chamada São Bento do Sul, que fica no Planalto Norte de Santa Catarina. Lá eu consegui um emprego. Legal. Estabilizei a vida. Aí, irmãos, qual a confirmação da profecia do Ivan? São Bento do Sul está a 885 metros acima do nível do mar. É um planalto e é muito alto. Planalto alto. Leonardo. Então é bem alto lá, é bem gelado. Quem conhece São Bento do Sul sabe que é gelado. Já passei por lá, São Bento. É maneiro, é maneiro. É gelado. O sol tá batendo forte, mas o gelo tá ali, o vento gelado. Quando eu fui para Rio Negrinho, lá na base do projeto Fome de Amor, que tem com o pastor Carlos, a gente passa por São Bento. Cara, passei por dentro de São Bento. São Bento é uma cidade linda, cara. Apesar de pequena, é linda, né? Sim. Aí morei lá e eu fui pesquisar algumas coisas sobre São Bento. Um dos principais, talvez você que está vendo a gente agora não entenda algumas coisas, mas à medida que você for acompanhando este podcast, você vai entender porque aqui tem um profeta que ele, ao longo dos episódios, vai te explicar tudo. Assim como os outros profetas que vão sentar aqui também. Cara, um dos principados de novo, Leonardo. Uma das principais potestades sobre a cidade de Santa Catarina é Mamon. É a riqueza. É o deus do dinheiro. Mas outro principado também é aquele que separa os casais. Tem muito índice de separação, é um alto índice de separação em várias cidades de Santa Catarina. Está sobre essa cidade, infelizmente, né? Cada cidade tem um principado. Em Belém já é outro, né? Que é o abandono dos pais aos filhos. É como orfandade, né? Orfandade. É como a poligamia, né? O índio faz filho aqui e vai embora. Faz filho ali e vai embora. Faz filho e vai embora. Ele não dá uma assistência à mulher e não dá assistência aos filhos. Isso é muito forte na cidade. Tanto que se você for em Belém e fizer amizade com algumas pessoas, você vai ver que essas pessoas... elas são fruto disso. São fruto disso. São abandonadas pelos pais. Aí elas ficam com quem? Com a mãe e com a avó. Fortíssimo isso. Quem for em Belém vai saber. Em Santa Catarina você vai saber que aqui as pessoas têm tudo de muito o tempo todo. É o melhor carro em Jaraguá, Guaramirim, que é onde a gente tem morado. Você vai andar na rua, cara, é Porsche, BMW, tem carro popular, claro. Sim, sim. Mas até os carros mais antigos, né? Os Opalas da vida, que é maravilhoso. Tem muito aqui carro antigo. Né? Mas tudo lindo. A cidade é perfeita. A cidade é maravilhosa. Na visão de quem não entende. A cidade é top. E amém. Aí fui para lá, para São Bento. Eu fui fazer uma pesquisa. E um dos principados da cidade é o índice alto de separação. O pai até fica com seus filhos. A mãe até fica com seus filhos. Mas o casal não fica junto mais. Eles convivem no mesmo ambiente, sendo que são separados. Não se suportam. Sim. Por quê? Porque o pai geralmente está muito tempo no trabalho. A mãe também. O que acontece? Os pais não conseguem dar atenção aos seus filhos. Não conseguem sentar no sofá de casa, trocar uma ideia com o filho, colocar coisas da palavra na mente do filho. E aí, quando eles não fazem isso, alguém vai fazer. Sim, vai ser regimentado por outra pessoa. Conduta permitida é conduta ensinada. Então, sim, o pai... sem ele perceber, ele está ensinando isso pro filho. Olha, eu não estou te ensinando, mas vai fazer uma natação, vai fazer um jiu-jitsu, vai filho, vai, gasta tempo. Aí o filho fica na rua, ele é órfão de pai vivo, pais que estão até em casa.
Nós no norte somos órfãos de pais ausentes mesmo. Já aqui em Santa Catarina são órfãos de pais vivos e presentes, em casa no caso, não estão presentes na vida da criança. Claro que não são todos os casos, né? Não Teve são pessoas todos. que já entenderam, já compreenderam essa questão. Exato. E estão caminhando justamente para esse alinhamento, né, daquilo que você acabou de dizer aí, né? Estão Exato. tentando ali ensinar o filho a manejar a palavra, manejar a verdade, né, daquilo que até ele mesmo vive. E eu entendo que tem pessoas, né, que estão realmente caminhando contra essa direção, cara. Exato. Aqui em Santa Catarina, tanto quem é de dentro da cidade, quanto quem é de fora. Sim. Né? Porque, olha, muita gente... Eu não sei qual foi o caso dos nossos amigos que vieram para Santa Catarina, mas geralmente quem vem do norte, para Santa Catarina vem quebrado. Não é quebrado de dinheiro, é quebrado família. Sim. Vem com a família quebrada. Sim. Vem com os conceitos todos quebrados também. Geralmente não entendem muito sobre paternidade, aí não vão entender Deus Pai e não vão entender como ser pais. Então, aí você entra aqui nesse estado, corre o risco de separar, né, de viver a sua vida, porque você tem bandeja na mão, tá tudo de muito. Tem mulher, tem dinheiro, tem emprego, tem vícios, tudo na tua porta. Tá tudo bem liberado. Então, quando você acha uma igreja, mas uma igreja que prega a palavra, ela te firma. Não é a igreja, é a palavra. Sim. Bem ensinada. E graças a Deus, foi isso que aconteceu comigo e com o Marcelo. E eu creio que isso tenha acontecido com você também. Olha, eu conheço muita gente que está vendo aí pelo Instagram, que está vendo agora a live aqui no YouTube. Amigos nossos que vieram de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, outras cidades, Nordeste, Recife, que vieram nessa mesma situação. E tem que cuidar para não cair nesse mesmo regimento da cidade. Aí, beleza, eu fui pesquisar algumas coisas e eu achei um dado estatístico de São Bento, que São Bento está a 885 metros acima do nível do mar. Um lugar alto. Sim. Cumpriu-se. Só que a outra parte da profecia que o Ivan tinha lançado sobre a minha vida ainda não tinha se cumprido. Então, eu vivi em São Bento, vivi minha vida. Aí tive um problema no meu relacionamento, no meu antigo relacionamento, né? Separei, né? Aí você começa a entender o principado que está sobre a cidade. Lembra que eu falei, quando você vem do norte, você geralmente vem quebrado? Eu não tive essa premissa. Eu vim estruturado. Eu vendia minhas coisas para vir estruturado para Santa Catarina. Porém, teve uma ruptura ali no meio do caminho, né? Tive alguns problemas no meu antigo relacionamento, né? Foram situações chatas de traição, enfim. E aí você começa a entender a si próprio, a outra pessoa e o principado. E aí comecei a passar por um processo de restauração minha, né? Precisava algumas coisas virem para o lugar. Sim. E o Senhor sempre faz isso. Deus traz à tona. Sempre. Né? Para poder ser curado. Né? Exato. Tem que trazer a ferida à tona, tem que trazer o que está lá dentro que tu acha que não está te afetando. Tá tudo bem. Porque a gente é bem fácil de mascarar essas Sim. coisas, né? Então Sim. tá tudo bem. Nós tivemos o aniversário do Projeto Fome de Amor, ao qual eu faço parte, né? E, cara, foi um pastor e ele falou sobre a questão de nós sabermos maquiar os nossos pecados fazendo um serviço. Cara, eu consigo... ele falou sobre... Ele pregou lá em Gênesis 3, quando Deus chama Adão, fala, Adão, onde tu estás, né? Mesmo Deus sendo onisciente, né? Tendo ciência de todas as coisas, o onipotente sendo a potência maior, e onipresente, ele sabia onde Adão estava, mas ele Sim. perguntou para Adão porque Adão não estava mais nele, não estava mais conectado nele. E ele fala assim, é muito fácil nós nos disfarçarmos com as folhas de figueira. E ele disse que a gente às vezes usa o nosso ministério, usa a plataforma, usa aquilo que nós fazemos para deixar as pessoas cegas no Sim. sentido do meu pecado, e eu sou esse cara. Então ele falou, cara, hoje é dia de você tirar as folhas. Cara. De se mostrar como você é para Deus, porque você sabe no fundo quem você é. Sim. E Adão sabia porque ele estava nu. Exato. Então ele, cara, eu sou esse cara, mas eu vou pegar as folhas para me dizer que o que eu tô fazendo é mais relevante do que quem eu sou de verdade. Cara, interessante essa analogia. Interessante porque se esconder
Tu pode até se esconder das pessoas. Sim, mas de Deus não, né? Só tem duas pessoas que tu não pode se esconder. Deus e de ti mesmo. Sim. Porque tu vai deitar uma hora na cama. Sim, cara. E tu vai dar de cara com o espelho. É. Caramba, esse cara... Esse que sou eu. Esse sou eu mesmo? Não tem como fugir disso. Não tem. É impossível. É impossível. Porque tu dá de cara com o teu Criador. Deus não tá te acusando. Porque tá até na palavra isso. Deus não pune o homem. Ele deixa que o seu próprio pecado bata nele. Eu falo que Adão, ele acionou a chave de segurança do Éden. E qual era a sentença se ele justamente pegasse aquela chave e abrisse aquela porta de acesso, né? Ali seria certamente morrerás. Sim. Então ele foi o causador disso, né? Exato. Não tinha como ele fugir daquilo. Não tinha. Depois dele ter feito, ele tinha que morrer abraçado com as suas consequências. Sim. E, irmãos, a respeito de você saber lidar com isso. Eu, na época, eu tinha o quê? 22 para 23 anos. E ali eu aprendi cedo que as coisas não são do meu jeito. Por quê? Vamos lá. Vamos entrar num assunto legal agora. Quando você vende todas as coisas, vou vender tudo que eu tenho para ir para outro estado. Ali começa o teu projeto. Sim. Não quer dizer que Deus está nele. Sim, sim. Porque Deus se torna responsável pelo projeto dele, não é pelo teu. Consegue entender? Sim, perfeito. Fera. É isso mesmo. Pá, você vai lá. Arruma as tuas coisas e tal. Compra as passagens. Compra as passagens. Tá tudo lindo. Maravilhoso. Casa. Mas tu sabe que dentro de você, quando você deitar, você vai dar de cara com o teu Criador e contigo no espelho. Com a realidade mesmo, né? Olha, esse projeto não quer dizer que eu tô nele. Porque as promessas que eu fiz, eu me torno responsável por elas à medida que você tá dentro das minhas, não dentro das suas. Se você... isso é algo interessante. Não tem nada a ver com salvação. Presta atenção. Eu quero ver o chão para me pisar, mas Exato. eu não quero pisar antes de vê-lo, né? Exato. Qual o trunfo de você confiar em Deus? É algo que demora a aprender, mas você aprende depois de um tempo. Alguns levam mais tapa, outros não. Mas vamos lá. Deus, ele promete algo para Abraão. Te farei pai de multidões. Legal. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eu ainda vou te mostrar. Eu só quero que tu saia. A palavra inicial é sai. Top. Abraão, com 75 anos, pega as coisas dele e vaza. Te farei pai de multidões. Chega um período em que o Senhor promete para Abraão: te farei pai de nações. E vou te dar um filho. Cara, 75 anos. Abraão viveu muito tempo com o pai dele, viveu muito tempo também ali ajudando o pai dele no ofício. Abraão viu muitas coisas com 75 anos, mas não tinha filho. Deus promete que ele seria pai de multidões. E logo depois ele promete um filho. Cara, Abraão chega com 99 anos. E passa 25 anos depois daquilo e Deus ainda não cumpriu a promessa dele. Mas o bom de... É isso que eu quero que a gente preste atenção. Deus faz a promessa. O bom de confiar em Deus é que Deus não mente. Deus não muda. Quem mente, às vezes, sou eu. Quem muda sou eu. A cada 10 anos a minha roupa vai mudar. Essa roupa aqui, daqui a 10 anos não vai ser a mesma mais. Vai ser outra. Daqui a 10 anos, esse meu jeito de falar e até a minha voz não vai ser a mesma. Ela vai envelhecer. Mas Deus não muda. Ele se torna responsável pelos projetos dele. Brão, passou 25 anos, eu sei que tu tá aí. O Senhor nunca vai me dar um filho. Eu sei que tu tá aí. Aí vem o mensageiro do Senhor, que é Jesus, né? O anjo do Senhor. Né? O anjo do Senhor. Tu vai ter um filho. Calma, você vai ter um filho. Eu estou falando. Amém. E ali é um reforço para Abraão confiar no Senhor. Isso depois de 25 anos. Depois de 25 anos. Olha só, Deus fez promessas para nós agora. Queridão, eu não estou falando que vai passar 25 anos, mas talvez passe. Mas o bom é que Deus cumpre promessa. Às vezes você vai falhar com o teu irmão ali, ó, na questão do dinheiro. Tá devendo dinheiro ali, não consigo pagar, irmão, me perdoa. Prometi que ia ser em tal data, me perdoa, não consegui pagar. Mas Deus não promete e não cumpre. Ele promete e cumpre. Tem um tempo. Se ele prometeu isso em vida, porque você vai ter em vida.
Não tem como ele prometer algo na morte, só depois da morte. Qual é algo que ele nos prometeu para depois da morte? A vida eterna. Aquilo que você falou, né? Só quem pode matar os propósitos de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Somos nós. Somos nós. Porque quanto mais carnal você tá, menos você vai entender os propósitos de Deus. Porque quando Deus fala é para homens espirituais, não carnais. Entende? Beleza. Aí Deus vai lá e promete um filho para Abraão. Aí nasce Isaac. Isaac cresce. Tem Ismael, né? Mas tem Isaac, que é o filho que ele ama. E que é o filho que Deus prometeu. Olha só. É o filho da promessa. Olha o que a pressa gera também em Abraão. Ai, Deus não vai me dar um filho, olha só. Aí vem Sara. Não, pega H e... É porque eu não posso te dar um filho. Faz um filho nela. Tem que ter filho, né? Naquela época tinha que ter um legado. Aí vem Ismael. Mas Ismael não era a promessa de Deus. Tentaram ajudar a Deus, né? Cara, Deus não precisa de ajuda. O pastor Sanderson, que é de lá do projeto com a gente, cara, ele tem uma palavra em relação a isso. Isso que você tá falando, né? Muito pesado. É instruindo casais, né? Cara, Sim. muito top. Cara, naquela hora que nasce Ismael, Deus não prometeu Ismael para Abraão. Deus prometeu Isaac, que era um filho que viria de Abraão e de Sara. Eles envelheceram e a promessa não tinha se cumprido. Quando você não vê a promessa de Deus se cumprindo, quando você não vê, poxa, mas ainda não chegou. Cara, não é sobre a promessa, é sobre ele, é sobre o que ele te prometeu lá na frente. Porque se ele te prometeu algo aqui, pode ter certeza que não vai bater em você, vai bater em alguém que está lá na frente. Vai bater em alguém. Pai de multidões. Nós só estamos aqui por causa de Abraão também. Os judeus só estavam lá por causa de Abraão. Nós, gentis, estamos aqui por causa de Abraão. Por causa da palavra que passou pelos judeus. Os judeus não quiseram, veio até nós. Abraão é pai de multidões. Mas a promessa bateu nele depois de morto. Lembra? Sim, sim. Ótimo. E ali, Isaac cresce. Abraão vai subindo o monte para sacrifício. Olha, Abraão, eu quero teu único filho. Legal. Vai lá e me entrega ele. Aí eu imagino Abraão falando assim, mas Deus, mas o Senhor não me prometeu ser pai de multidão? O Senhor quer que eu mate meu único filho? Como assim? Não, amém. Bem, pega Isaac e vamos subir. Pai, cadê o cordeiro? O Senhor proverá. O Senhor proverá um cordeiro para si. E ali, quando ele vai imolar Isaac, ele fala, não, agora eu sei que tu me ama. Porque não é sobre Isaac, não é sobre Abraão, é sobre o amor que Abraão tinha pelo Senhor. Por aquilo que Deus tinha para fazer a mais. Que não ia bater nele depois do tempo. Abraão ia morrer. A gente vai morrer, mas o que Deus prometeu para nós vai bater para frente. Então, quando Abraão fez Ismael, Deus não estava ali. Era projeto de Abraão. Tem alguns projetos nossos que Deus não vai fazer parte. Sim. Não tem nada a ver com salvação. Mas muito melhor é viver os sonhos de Deus. Sim, cara. Entende? Por quê? Porque mesmo que o Senhor tenha te dado um sonho, o Senhor tenha te dado uma promessa, o Senhor tenha te dado um tempo em que Ele vai cumprir algumas coisas, demora, mas você está debaixo de uma palavra. Você sabe que Deus te dá segurança, Ele coloca o chão debaixo dos teus pés. Quando Abraão fez Isaac, não tinha chão nenhum debaixo dos pés, era a pressa que deu motivação a Abraão. E ali, você sabe, os árabes vieram de Ismael. É por isso que tem essa guerra. Olha o resultado daquilo de bom que Deus prometeu para Abraão depois da morte dele. A grande ideia do homem, mas o propósito de Deus, ele era... Exato. Está claro para nós isso hoje. Os árabes estão em guerra com os israelitas, com israelenses. É assim que diz hoje, né? Porque Abraão teve pressa. Por um momentinho de pressa, passou vários anos depois, e esse resultado daquilo que Abraão fez ainda está batendo em nós hoje. Na verdade, a questão de Abraão assumir a frente e a responsabilidade, né? Não, naquele momento, ceder para Sara, foi a mesma coisa que aconteceu no Éden com Adão, né? Caramba, tá aí. Tá tudo ligado. Sim. O que a gente vê em comum nessas histórias? A pressa, a curiosidade, a impaciência. Não consigo esperar, Eu não consigo confiar naquilo que Deus disse que não era para fazer ou que Ele disse que ia fazer. Ou será que foi Deus que falou? Exato, aí fica aquela dúvida. Será que foi a minha consciência que falou ou foi Deus mesmo?
Por isso que quanto mais carnais somos, não conseguimos entender o propósito. Voltando... O homem espiritual consegue discernir, né? Todas as coisas. Espirituais. Exato. Então, voltando lá naquela parte da história, tinha muita coisa que eu não conseguia discernir. Eu não sabia o que era casamento. Não conseguia discernir meu casamento. Eu não sabia discernir meu ministério. Para que lado o Senhor estava me levando? Para o lado profético, evangelístico, que tem os 5 ministérios. Eu não sabia qual era o meu direito. Eu só sabia que, cara, Deus vai fazer algo profético na minha vida, mas nem o profético eu entendi. Então, quando Deus... isso é lindo. Quando você vai com o teu projeto e Deus não está nele, alguém vai ter que se sobressair a mais. Ou é o seu projeto que vai se sobressair e você vai ter um legado de que foi o homem que fez, ou é o legado de Deus que vai se sobressair acima do seu. Cara, veio à minha memória agora, quando Davi foi buscar a arca na casa de Obed-edom e que Uzar morre, né? Sempre quando você vai fazer algo que Deus falou, mas quando você vai manusear da forma que Deus não queria que você manuseasse, sempre alguém morre no caminho. Morre. Exato. Eu lembro que essa palavra o pastor Leandro pregou pra mim. Pra mim não, pra igreja. Não foi em dia de gabinete, foi pra igreja. E ela ficou em mim. Cara, e ele falava assim, ó. Ele falava pra adoradores, né? Meu antigo pastor não era músico. Você quer ser um bom ministro? Amém, glória a Deus. Mas arca não se carrega em carroça, filho. Davi queria carregar em carroça. A arca se carrega no ombro. É por isso que ela tinha as estacas, que é para 4 pessoas qualificadas a carregarem a presença, carregarem ela. Então ela tinha um propósito, ela tinha por quem ser carregada e o tempo determinado para ser carregada. Então quando Uzá foi lá e tocou, ele não era qualificado, ele morreu. Não, deixa eu tentar ajeitar a carroça. Vê que é uma cadeia de acidentes? Sim. O Lito do Aviões e Músicas, do canal Aviões e Músicas, ele sempre fala que não existe fatalidade nos acidentes de avião. Existe uma cadeia de acidente. Então uma vai desencadeando a outra. Exato. Por que Uzá morreu? Uzá foi ali o fim do acidente. Foi o acidente. O que acarretou o acidente dele? Carroça. Tá. Para que a carroça? Para carregar a arca. Tá, mas não é recomendado que a arca se carregue no ombro? Mas vamos na carroça que é mais rápido, né? Senão, pra gente não ficar tanto tempo aqui no deserto, né? Bota na carroça. A carroça não faz parte do propósito para carregar a presença. A carroça, às vezes, é a gente querendo meter a mão no projeto. É o meu projeto, achando que eu vou ajudar Deus. Exato. É o meu projeto. Exato. Adiantar alguma coisa, né? Não vai. Não, você está enganado. E ali se põe a arca, a presença de Deus numa carroça. Como que você quer colocar algo do céu em algo que é terreno? É tipo querer colocar vinho novo em odre velho. Sim, pode estourar. Vai estourar. Ou seja, alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Entende? Vai bater em alguém. Pode não bater em você, mas vai bater em alguém. Você vai se tornar responsável pela morte de alguém. Aí entra a consequência do legado que eu estou deixando, né? Perfeito. Qual o resultado daquilo que eu estou fazendo hoje é o que as pessoas vão colher amanhã, né? Exato. Davi é conhecido por ser o cara que é a menina dos olhos de Deus, mas ele também foi conhecido por colocar a arca numa carroça e o primo dele morreu. Sim, pô. Exato. Precisava ele sacrificar aquele tanto de vezes que ele sacrificou a cada 6 passos? Não, porque ninguém precisava morrer, porque a carroça não precisava estar lá. Bastava ele colocar as 2 estacas e carregar no ombro. Só. Olha como uma cadeia de acidente poderia ter sido evitada se ele colocasse as estacas na arca. Sim. Uma cadeia de acidentes poderia ter sido evitada na minha vida, nas nossas vidas, na vida de quem está assistindo agora, se a gente decidisse carregar a presença da maneira que ela merece. Aí a gente decidiu não carregar. Não, deixa... A estaca é pesada, né? Eu estou no deserto, né? Vamos botar numa carroça. Tá tudo certo. E alguém vai morrer. Mesma coisa Caim. Quando Caim apresentou uma oferta ruim, quem morreu? Abel. Gênesis 4, né? Eu falo que Caim matou Abel por causa de um culto. Um culto mal prestado, sem entendimento? Sim. Gera morte, né? Gera morte. Olha, então olha quantas coisas o Senhor tem trazido aqui, né? Nesse pouco tempo de conversa falando da minha história. Queridão, fui lá, poxa, infelizmente, separei, mas isso foi resultado das minhas atitudes porque foi uma cadeia de acidentes. Sim. Antes, o Senhor já tinha falado comigo em relação à minha área sentimental.
Eu poderia ter evitado uma cadeia de acidente, não poderia? Davi é conhecido por adulterar também. Ele foi a menina dos olhos de Deus, mas tem uma cadeia que poderia ter sido evitada. Mandou matar Urias, né? Mandou matar Urias, tem sangue inocente na mão dele. Adulterou. Ele foi um bom rei, mas um péssimo pai. Consegue entender? Então, algumas coisas ali na história de Davi ficaram quebradas. Sansão principalmente. Ele foi um grande homem de Deus. O espírito se apoderava de Sansão e Sansão foi usado para libertar o seu povo das mãos dos filisteus. Mas era uma cadeia de prostituição na vida de Sansão. Era que tu poderia pontuar os momentos em que o espírito se apoderou de Sansão. Tu poderia pontuar, foi em tal momento, tal. Porque na maioria das vezes ele era prostituto. Ele poderia ter evitado essa cadeia até ele chegar lá e morrer com os filisteus. Sim. É uma cadeia, não é fatalidade. Não que o final dele não fosse ser Exato. aquele, que não fosse o propósito, mas ele poderia ter sido obediente no caminho, né? Perfeito. Ele matou mais filisteus em morte sim, do que em vida. Em vida. A palavra diz. Poxa, por que não viver os projetos de Deus 100%? Entende? Então Deus vai quebrar o homem. Olha que interessante. Sansão só viveu o projeto 100% de Deus, que foi matar os filisteus, em morte. Porque ele só decidiu viver o plano de Deus no fim da vida. Mas cumpriu o propósito. Mas o que a gente tem que entender não é que o propósito não é o chegar lá, o matar os filisteus. O propósito é eu viver uma vida de santidade. Para que então o propósito se cumpra. Não é o ponto de chegada, é o trajeto. Deus quer um trajeto de relacionamento até chegarmos no propósito. Sim. Entendeu? A gente não constrói uma casa sem fundamento, né? Exato. E não é o que a gente não consegue entender. Com tanta coisa na cabeça. Tá chegando emprego, tá chegando casamento, tá chegando isso. Cadê os planos de Deus? Não. Essa vida que tu tá vivendo deveria ser o plano de Deus. Mas não é. É os teus planos. Então você vai se tornar responsável pelas consequências dele. Porque Deus se torna responsável pelas consequências do plano dele. Porque ele sabe que vai dar certo. A gente não sabe se vai dar certo. Sim. Por isso que a gente é carnal. Eu fui pro Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro... Isso depois de São Bento. Depois de São Bento. Fui pro Rio de Janeiro para tentar... Já tinha se divorciado? Sim. Tentei reconstruir a vida e tal. Pô, meu Deus, não consegui reconstruir quebradão. Bem quebrado mesmo. Quebrado de grana. Daí fui... Meu pastor ficou comigo e tal, me aconselhou muito. A gente nunca ouve tanto conselho depois de quebrado, né? Devia ser antes. Mas eu tava quebrado e ouvi todos os conselhos. Aí meu pastor me aconselhou, filhão, assim. Pá. Amém. E aí tu fica frouxinho pra ouvir conselho. Amém, eu vou seguir. E me esforcei pra seguir. Só que o dinheiro vai acabando. Eu ainda tava no meu propósito ainda. Achando que eu tava no controle. Mas ali o Senhor já tinha me feito bater de frente com um muro. Aí ele tava tomando o controle da minha mão. E ali começa a intervenção do Senhor. Eu tô lá no Rio de Janeiro, eu ia fazer já um mês. Eu não consegui um emprego fixo. Eu trabalhei em alguns lugares, mas os horários muito ruins, o tratamento muito ruim, né? Nas grandes metrópoles é difícil ganhar a vida. É por isso que muita gente migra para uma cidade como Guaramirim, Jaraguá, enfim. São Bento. Nas metrópoles é difícil. Eu tentei e não consegui. E ali numa ligação com a minha mãe, presta atenção. Minha mãe, cara. Minha mãe, ela foi uma porta assim tremenda de Deus na minha vida e ela nem sabia. Minha mãe não dormia 15 dias achando que tinha acontecido alguma coisa comigo. Como é mãe, né? Mãe sente. Liguei pra minha mãe lá do banquinho do prédio do meu pastor. Ele tava trabalhando, minha pastora também, eu fiquei ali no banco do prédio. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Deixa eu conversar com a minha mãe aqui. Aí liguei pra minha mãe. Aí ela pergunta, filho, tá tudo bem? Tá, mãe, tá tudo bem. Com aquela carinha, né? Tudo bem, mãe, graças a Deus. Eu tô tentando aqui, tô tentando vencer, tá tudo bem. O filho quando não quer incomodar a mãe, né? Não quer que a mãe se preocupe. Mas mãe é mãe. Não tá tudo bem, não mente pra mim, eu sou tua mãe. Eu sou tua mãe. Aí liberei, mano. Mãe, é assim. Tá tudo ruim. Ela, amém. Eu não falei nada pra ela, não pedi nada. Só falei que as coisas não estavam boas. Ela disse assim, quanto que tu tá de dinheiro aí? Eu disse, mãe, quase zero. Mas não se preocupe. Eu vou começar a trabalhar pra dar um jeito nisso. Porque o meu plano era já sair dali. Eu tinha feito contato com 2 pessoas que moravam em Jaraguá, que é o Kenison e a Aline. Um abraço pra eles, um beijo. Kenison e a Aline me receberam na casa deles. Quando eu vim pra Jaraguá.
Aí antes disso eu já tava em contato com eles. Eles disseram assim: ei, tem um quarto aqui pra ti, vem embora. Anda. Se quiser vir hoje, já vem hoje. Eu não podia ir, que eu tava sem grana. Tá bom, quando eu conseguir a grana eu vou. Ah, meu Deus, aí eu ficava assim: Senhor, quando eu conseguir a grana, quando que eu vou conseguir essa grana? 4 meses, 5 meses, meu Deus. E amém. Aí o Senhor começou a intervir através da minha mãe. Minha mãe sempre investiu em mim, sempre. Quanto que tu tá de grana? Mãe, quase zero, mas relaxa. Não quero, eu vou trabalhar. Isso já tinha se passado 4, 5 meses por aí. Não, desde que eu tava... Da primeira ligação. A primeira eu fiz em São Bento. Ah, tá. Ainda foi em São Bento. Foi, se passou quase 2 meses ali, nesse período. Mãe, não tá legal. Ela, beleza, ela desligou. Aí eu, mano, vai dar ruim isso aí. Vai dar ruim, que a minha mãe é uma benção, nunca sei o que ela vai fazer. Ela vai aparecer aqui. Ela vai varar aqui no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Aí ela me liga de novo. Filho, passa o teu Pix. Eu, mãe, já falei pra você relaxar, eu vou trabalhar, tá? Eu tô correndo atrás aqui, não quero que você me dê dinheiro, tá tudo certo. Ei, rapaz, eu sou tua mãe, passa o teu Pix pra mim agora. Aí eu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Passei, tá aqui o Pix. Cara, minha mãe me passou o valor exato que eu precisava pra vir pra Jaraguá do Sul. O valor exato que eu precisava de passagem e pra me manter pelo menos 30 dias. Pá, me passou o valor. Vim embora, peguei o ônibus. Adoro viajar de ônibus, né? E do Rio pra Jaraguá não precisa de 3 dias, é 13 horas só. 13? Dependendo do Achei motorista. que fosse umas 16 horas por aí. Dependendo do fluxo do trânsito do motorista. Eu era o único, cara, eu fui o único do ônibus. As pessoas foram descendo, né? Que desceu em Jaraguá. O único do ônibus. Agora, era pra mim. Amém, desci em Jaraguá e tal, meus amigos me receberam. Cara, eu lembro de tudinho. O Kenson pegou minha mala, levou pro quarto e tal, me receberam, oramos. Cara, a partir daquele momento que eu pisei os pés em Jaraguá, o controle não estava mais na minha mão. Eu acho até que foi no momento que a minha mãe mandou aquele dinheiro, porque eu não tinha mais recurso. Já era, né? Deus já estava intervindo ali. Já estava fazendo. Melhor fazer algo, senão esse cara vai... Exato. Não, já vai fazer bobagem aí, 23 anos. Não, vamos lá. E Deus interviu. O controle não estava mais na minha mão. Uma oração que eu faço até hoje é: Senhor, Pai, me faz agir como um homem ferido. Porque naquela época, quando eu cheguei em Jaraguá, eu estava ferido. Ainda estava no processo de entender separação, de entender o porquê que tudo isso aconteceu comigo. Meu plano era lindo, eu não fiz mal pra ninguém, Marcelo. Eu nunca fiz mal pra ninguém, meu plano é bom. Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou um menino bom. Aí, quando você não leva para um lado de asqueroso naquilo que aconteceu... Abel morreu, mas ele era um garoto bom, né? Ele era um menino bom. Tá entendendo? Mas ele era bom mesmo. Mas não é sobre isso. Quando tu não leva pro lado mais asqueroso da coisa, mais violento, tu leva pro lado do vitimismo. Sim, acaba se tu vai levar. Ali, né? E Deus não queria nem eu asqueroso, nem eu vítima. Queria que eu entendesse o que estava acontecendo. Ei, eu estou me responsabilizando pelo meu plano. Eu te disse que ia te prometer e vai acontecer porque fui eu que falei. Então os teus vai sair de cena. Porque eu prometi, tem que se cumprir, vai ser agora. Amém. Marcelo, todos os dias. Aí vem a premissa do homem ferido, que é uma oração que eu faço até hoje. Tem gente que não ora todos os dias. O nosso dever é orar todos os dias como um nadador. Nada todos os dias, treina todos os dias. Porque não existem 10 Michael Phelps. Só existe um. E ele se dedica 6 horas por dia, 7 horas por dia em treino. E às vezes a gente não quer se dedicar em oração 1 hora por dia, 2 horas. Acontece de acontecer alguns percalços e tal, mas a gente tem que falar com Deus todo dia. Não é fácil. É o mínimo, né? É o mínimo. Não é fácil. Não era à toa que Deus, ele discipulava Adão todo final da tarde. Exato, tava lá com Adão. Vamos conversar? Vamos trocar uma ideia. Beleza. Aí, cara, todos os dias, tava orando ali, dedicava 2 horas ao Senhor. 2 horas ao Senhor, 2 horas. Eu já acordava às 6 horas da manhã, já querendo chorar, já querendo me lançar, porque eu estava ferido. Hoje eu oro assim, não para o Senhor me ferir, como eu estava ferido antes, porque eram feridas que eu causei. Mas, Senhor, me faz andar como um homem ferido, porque eu, andando como um homem ferido, eu vou orar mais. A minha dor pelo Senhor agora, a minha dor vai me lembrar que o Senhor é o mais importante. Então me faz andar como um homem ferido, como eu estava lá no início.
Porque todos os dias eu dedicava um tempo ao Senhor. E foram dias tão tremendos, Marcelo, que não foram a curto prazo, foram a longo prazo. Eu orava todos os dias e eu estou vivendo os frutos daquilo que eu orei durante um mês, todos os dias. Hoje, se passaram um ano. Se passou um ano já que eu estou em Jaraguá. 30 dias orando é um ano de resultado de 30 dias orando. E eu não estou falando só de bens materiais, porque isso é projeto do Senhor. Isso ele já tinha dito que ia me dar. Amém. Vou te colocar num lugar alto, vou te fazer entrar em lugares que você nunca entrou. Você vai entrar em lugares que você nunca entrou. Você vai ter convivência com pessoas, pessoas vão te ajudar. Amém. Faz parte do plano dele. Mas o plano principal para sustentar isso tudo é a presença. O que ele está me dando só pode ser sustentado com a presença. Sim. Porque são projetos espirituais. Então a presença que vai sustentar isso. Amém. Lá vai. Vamos orar. Já amanhecia. Não tinha ninguém para me dizer assim, fogo, vamos, ora. Não. Era a minha ferida que me dizia, ora ao Senhor. Tua motivação era a tua ferida. Era a minha ferida. Ora ao Senhor. Por isso que quando Paulo e Silas estão lá na prisão, estão lá recebendo tudo de ruim quem está no cárcere superior, estavam no cárcere interior, recebendo os dejetos dos caras lá, tinham sido açoitados, tinham sido escorraçados, tinham sido humilhados na frente de todo mundo, estavam feridos. O que eles fizeram? Cantaram e oraram. Então, o que moveu os homens de Deus? Aquela prisão se mover. Aquilo pelo qual eles criam. A gente é movido por aquilo que a gente crê, não pelo que a gente vê. Então, eles andavam sempre como homens feridos. O tempo todo. Feridos por causa do Senhor. Era um prazer para eles estarem feridos daquela maneira. Então, eles só oraram e cantaram porque estavam feridos. É a mesma oração que eu faço até hoje. Não para ter bens materiais, porque isso faz parte do Senhor, mas para ter a presença. Que onde a gente for, o meu objetivo é esse. Cara, eu não tenho vergonha de dizer que o meu objetivo é orar até que o Senhor venha, a gente toque no morto e ele reviva. Porque o objetivo do nadador é treinar até que ele ganhe ouro. O objetivo do baterista é tocar numa grande banda e ele treina todos os dias até que ele chegue lá. O objetivo do crente é orar tanto que Deus venha, ressuscite os mortos, cure os enfermos e gere um avivamento. A gente não pode prometer avivamento. Quem promete avivamento é falso profeta. Mas nós queremos um avivamento. Então o que a gente faz? A gente persiste, ora, busca. Quando não consegue orar, Senhor, tá lá a tua alma gritando pelo Senhor, Senhor vem, Senhor se levanta, eu não sei o que fazer. Mas você está ali constantemente pensando no Senhor. E aí inclina-se a tua alma em buscar o Senhor. Ela está pálida já. E tu se inclina em buscar o Senhor. Foi o que aconteceu comigo naqueles dias. Então o resultado do que eu estou vivendo hoje foram dos dias intensos de oração que eu vivi naqueles dias. Hoje eu não consigo ter essa intensidade, mas eu quero. E eu vou viver. Aí essas palavras já entram no campo espiritual. Palavras são decretos. Eu estou decretando. Minha alma, incline-se ao Senhor. Uma oração que eu tenho feito. Inclina-se ao Senhor. Se inclina. Para de passar tempo no celular. Você pensa que isso é um problema que só você enfrenta? Não. Homens de Deus enfrentam, cara. Homens de Deus enfrentam. Eu já liguei para amigos meus pastores, cara. Né? Distração. Essa é a maior ferramenta do inimigo hoje para os homens de Deus. Não é nem para quem está no mundo, porque quem está no mundo já experimenta isso. Já é normal. Mas é para distrair o homem de Deus. Porque quanto mais homens de Deus calados, melhor. Não vão ter bocas de Deus em todos os lugares do mundo. O que vai atrasar a vinda de Jesus. Mas não, isso não pode acontecer. Nada pode atrasar a vinda de Jesus. Porque já está decretado o horário que ele virá, o dia que ele virá. Só que nós, como profetas intercessores, a gente precisa estar o tempo todo, Maranata, Maranata, vem Senhor. Maranata, corrija a minha vida, alinha a minha vida para o teu propósito. Eu não quero saber das minhas coisas. Minha alma, incline-se ao Senhor. Incline-se ao Senhor. Vamos. É uma luta, cara. Não é fácil. Tem que treinar todo dia. Tem que gastar horas. Aí tu entende, tu passa a entender quando tu tem a visão de atleta. Tem que gastar horas porque tu quer conseguir ouro. Ouro, tu quer ouro, cara. Eu não quero prata, eu não quero bronze, eu quero ouro. E o ouro é a presença de Deus. Eu só vou conseguir o ouro quando eu tiver a presença de Deus. Aí tu entende um pouco que tu tem que passar 2 horas. Aí tu não entende o teu pastor. Irmãos, orem mais. Irmãos, gastem tempo com a presença. Irmãos, se dediquem mais.
Porque aí vocês vão poder ter discernimento daquilo que é espiritual, daquilo que é carnal. Vocês vão poder decidir como homens espirituais. Vocês só estão dando murro em ponta de faca porque ninguém ora. Ora, irmão, gasta tempo. Ai, tá lá o pastor intenso, ora. Quando tu vê do ponto de vista do atleta, aí tu diz, o atleta só conseguiu ouro por quê? Ele passou tempo, horas treinando. A gente observa que as pessoas que mais batem recorde de coisas são pessoas que se dedicaram anos. Não é nem horas. Não, isso, foram anos. Claro que horas por dia ali, mas foram anos se dedicando àquilo para poder alcançar algo que poderia ser até limitado, né, a nossa visão, né? Sim. Nós somos limitados naquilo que a gente vê. Então, só que o cara acreditou ali, né? Aí ele alcança, né? Exato. O objetivo. Então, eu acredito que seja da mesma forma, né, cara? Amém. O que vai lutar contra a distração do nosso tempo? Persistência. Nada pode desfazer tão forte a distração. Essa é uma palavra para o nosso tempo. Amém? Nada vai desfazer com tanta força a distração pelo qual você está sendo cativo do que a tua persistência. Eu não sei se foi John Wesley. Não sei se foi ele, tá? Depois vocês confirmam aí na internet, dá um Google, tá, pessoal? Foi uma caravana de discípulos de John Wesley. Se não for John Wesley, é desse determinado pregador. Desse período lá. Aí disseram, ninguém quer se converter aqui na cidade. Estavam dando notícias, né? Pastorzão, ninguém quer se converter na cidade. São pessoas de coração duro. Orem mais, ele dizia, orem mais. E as pessoas vão se converter. Oraram. Amém. Passou um período, pastorzão. Não tem como, pastor. Não tem como. As pessoas são duras. Orem mais. Que isso? Orem mais. Lá vai o pessoal, os discípulos oraram. Dedicaram tempo, dedicaram horas. Eles estão atrás do ouro. O que é o ouro para eles naquele cenário? As almas, as pessoas. Que mais pessoas conheçam ao Senhor. Oraram. Mestre, não tá dando. Orem e jejuem. Jejum e oração. Mestre. A gente não sabe o que fazer. Amém. Então experimenta agora orar com lágrimas. Ora com lágrimas agora. Meu irmão, acho que aquelas pessoas começaram a prantear pelo povo daquela cidade. Questão de tempo. Todas as igrejas daquele pregador, dos discípulos que estavam responsáveis, todas as igrejas lotaram, todas. Não é pelo lotar de ter uma música boa, uma palavra boa, alguém eloquente, não. É pelo tanto que choraram. Às vezes a gente quer as nossas igrejas cheias, lotadas, para nos ver. Não é para conhecer o Senhor. Qual o objetivo daqueles discípulos? Ganhar almas para que conheçam o Senhor. Oraram. Não conseguiram. Oraram e jejuaram. Não conseguiram. Oraram com lágrimas. As almas vieram. Com lágrimas. Por quê? É a insistência. Insistência tanta que eu vou verter as minhas lágrimas para elas virem. Porque eu quero que elas conheçam o Senhor. Eu não quero que elas me conheçam. Eu não quero que elas vejam o quanto eu sei tocar bem. Esse é o mal dos nossos músicos hoje. Dentro da igreja. Queridão, a gente é músico. Marcelo toca um saxofone, não sei se você conhece. Mas Marcelo toca um saxofone que é virtuoso. É o que a gente chama no campo musical de músico virtuoso. É aquele que domina de tal maneira que você pode colocar em qualquer tom, em qualquer ritmo, em qualquer harmonia. Aquele músico vai saber se sair naquela harmonia, naquele ritmo, naquela melodia. Ele sabe. Só que aí, antes disso, houve muitos anos de dedicação. Meu Deus, aí tudo faz sentido. Tudo faz sentido. A gente é músico. A gente sabe do que a gente está falando. Sobre ser músico, sobre ser excelente, sobre... você tá num ambiente tal que você se torna parte daquele ambiente. A gente nasceu disso. Sim. Beleza, a gente aprendeu a boa parte de ser músico. Top, somos virtuosos. Ele no instrumento dele, eu no meu instrumento. Hoje eu não toco mais o meu instrumento de nascença. Hoje eu ministro no violão, canto, ele também, mesma coisa. Mas ele é saxofonista, eu sou baterista. Daquilo que a gente achava que era o nosso ministério. E Deus estamos começando a entender o alinhamento dele. Você está começando a entender o teu da conversa? Não é sobre nós.
Não é sobre nós, não vai ser. Eu lembro de uma época que eu tava... O sonho do meu pai era que eu gravasse e tal, só que eu era criança. Ele já te incentivava quando tu era? Ele me incentivava, meus pais sempre me incentivavam, e nenhum dos dois eram músicos. E eu lembro que eles investiam em curso, investiam em instrumentos, né? Então eles começaram a gerar isso em mim, eles começaram. Era um sonho deles, e eles falaram, não, cara, se Deus não... A gente não conseguiu cumprir esse propósito aqui, mas os nossos filhos, nossa geração vai cumprir isso, cara. Deu muito certo. E eu lembro que, cara, o Deus, ele direcionava, assim, pessoas para falar em relação a isso com meus pais, né? E eles regimentaram a gente nisso. Mas eles me ensinaram algo. Sim. Né? E Deus já me direcionou para outra coisa. Cara, eles compraram um saxofone para mim fazer aula e tudo mais... Mas eu lembro que eles queriam que eu gravasse um CD. Eu cheguei a gravar, mas assim, não levei pra frente. Meio que me frustrei durante um tempo lá. E eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Cantar não é pra mim. Realmente, cantar não era pra mim. Nesse sentido, Deus queria algo mais profundo. Queria que eu conhecesse Ele de verdade para mim poder liberar algum tipo de canção que viesse realmente do coração de Deus. E não era simplesmente eu aprender música e eu saber tocar algo, mas era dizer aquilo que Deus estava falando. Perfeito. E então foi que houve essa transição, cara. E eu tinha prometido para mim mesmo que eu nunca mais ia pegar um microfone para cantar, que eu ia me dedicar só na música. Eu queria ser um músico excelente, que eu queria tocar, sabe? Que eu queria me dedicar, ser um bom instrumentista, desenvolver as habilidades. Engraçado como as histórias batem, né? Sim. E foi a maior intenção, assim. Eu me bloqueei para isso. Quando o Senhor me chamou de volta para ministrar, cara, eu não sabia por onde começar, mano, porque eu já tinha me bloqueado em relação a isso, que eu não iria mais cantar. Sim. Por conta de uma frustração. E, cara, Deus fez coisas grandes, cara, imensuráveis, assim, através de momentos de adoração, longos momentos de adoração, longos. Primeiro em casa com a família e depois manifestar na igreja, em lugares que o Senhor nos levou para ministrar. Transformar pessoas, né, restaurar relacionamentos, restaurar famílias. Então foi o maior... E aí a gente consegue entender que não era o que realmente... Tanto os sonhos dos meus pais, mas era o sonho que Deus tinha, sendo que eles foram utilizados como ferramenta para aperfeiçoar aquilo. Sempre tem alguém com ferramenta por trás. Sim. Entende? Foi teus pais, foi meu avô, foi meu pai. Meu pai é músico, né? Sim. Ele me incentivou nessa área. Tudo que ele conhecia dessa área, filho, vai e vambora. Cara, tinha dia de ensaio que era tenso, cara. Era como uma empresa. Sim, né? sim. Era a empresa dele, a banda dele. Então tinha dias de ensaio assim que No caso, era uma banda profissional, né? Profissional. A gente tocava na igreja, mas todo mundo era profissional. Sim. Alguns vieram da noite, como foi o caso do meu pai. Ele, quando era criança, ele cresceu na igreja, né? Tocou na igreja durante um tempo, aí passa aquele período da adolescência, tu tem 2 filhos, tu não sabe o que fazer, vai tocar na noite. Eu vivi isso. Passa o período da noite, depois você vem, tal. O Senhor tenta restaurar teu lar, mas você... O caso do meu pai, infelizmente, não cooperou para aquilo que o Senhor sonhava para ele, infelizmente. Mas aí veio bater em mim. Bateu em mim. E aí o Senhor gerou um sonho para mim, para fazer parte do projeto dele. Ele só gera sonhos para que ele seja glorificado. Sim. Só existem sonhos de Deus, promessas, projetos de Deus para a tua vida, para glorificar Ele no grande plano dele, que é que todos sejam salvos. Sim. Todos venham ao conhecimento pleno do nome de Jesus. Senhor. Perfeito. Aí, beleza. Vim para Jaraguá, vou voltar naquela parte de Jaraguá. Vim para Jaraguá. Ali o Senhor começa a derramar os projetos dele em mim. Até então, estou só na dispensação. Até hoje. Porque quando tu aprende que tu não tem que estar com o controle na mão, que fica uma ferida profunda ali, aí tu olha pro controle e tu já nem... Caramba, aí se eu pensar em tocar, já vai dar ruim. Esse controle tem... Não é meu. Esse joystick não é meu, não. Deixa Jesus jogar aí. Então, o Senhor tem jogado... entre aspas, o Senhor tem jogado esse videogame no meu lugar, me mostrando como jogar.
Porque a gente coopera, a gente coparticipa daquilo que ele tem. Eu sou o controle 2, né? Aquele que tá desconectado, né? Tu só finge que tá jogando, mas tu não tá, não. Quem tá jogando é Deus mesmo. E ali, beleza, Deus traçou um projeto para você, mas esse projeto é parte do grande projeto. Sim. Tá tudo ligado nele, é a videira. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Quem não tá conectado nele não pode dar fruto, quem não dá fruto é jogado no fogo. João 15, né? Perfeito. Eu lembro que, falando disso de estar conectado, né? Acho que fala que tudo vai convergir em Cristo. Então, nós... Tudo. Céus e terra. Sim, ele nada do que foi feito poderia ser feito. Sim. Entendeu? Tudo converge nele. E isso diz respeito lá da criação. Sim. Lá da criação. Antes, o cosmos, tal, pá. Tudo é por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Romanos 11, né? Exato. Nada poderia ser feito sem ele. Sim. O Senhor não poderia nos amar incondicionalmente se Jesus não morresse. Tudo volta para ele. Sim. Entende? Então, cara, aconteceu isso tal, e o Senhor tem tomado o controle da minha mão até hoje. Muita coisa tem acontecido no campo material, mas muita coisa tenho aprendido no campo espiritual, no campo da mente. A nossa mente é o nosso maior campo de guerra. Esse campo de guerra, ele precisa ter um domínio. Não é terra de ninguém. Tem um filme antigo, acho que é da década de 90, chamado Terra de Ninguém. Lá vai explicar alguns pontos do desenlace da Segunda Guerra Mundial. E tinha territórios em que entravam-se em guerra e não sabiam de quem era aquela terra. Só sabia assim, ó, eu vou anexar essa terra e ela é minha, não importa quem entrar aqui. Quem entrar aqui vai morrer. Uhum. De quem é essa terra? De ninguém. Não é da Polônia, não é da França, não é... É nossa, então. É de ninguém, é nossa. Quem entrar vai morrer. Então, quem é que tem o domínio dessa terra de ninguém? Não pode ser uma terra de ninguém. E já parte daí. Não pode ser terra de ninguém. Nesse campo, o Senhor já começa a tratar. Ó, essa terra é minha. Deixa eu abrir essa terra para colocar semente nova. Tem que limpar o terreno. Então, cara, tô contando a minha história, mas alguns de nós aqui, você que está assistindo, você pode estar nesse período agora. Por isso o quadro do Ivan, reconstruções. Reconstruções. O Senhor está restaurando algo na minha vida. Eu estou em processo de restauração. Talvez você esteja assim também. Uma das coisas que inicia o processo de restauração é quando você bate de frente com o muro e diz: caramba, o projeto não é meu. E nem devia ser. O projeto é do Senhor. Aí começa a entender que aquela terra do teu coração e a terra da tua mente não é terra de ninguém. Essa terra é de alguém. Antes era minha. Hoje é do Senhor. Deixa ele jogar o joystick. Deixa ele pegar esse controle. As coisas vão acontecer, é de certo. Tem acontecido para que o nome dele seja glorificado no campo material, porque as pessoas precisam ver que o Senhor está sendo glorificado. Mas antes dela, eu tenho que ver que o Senhor está sendo glorificado. Por isso, a restauração na mente. Uma metanoia. Esse é o processo. Quando você está fora do projeto de Deus, você lidar com uma cadeia de acontecimentos que podem dar para a tua morte certa. Nos dois âmbitos, tá? Físico e espiritual. Quando você está no processo do Senhor, você vive uma cadeia de acontecimentos que vão convergir nele. Não vai convergir no teu projeto. Não é sobre você. Quando ele inicia, tudo converge nele. Porque a cada passo, até a cada equívoco, mas está dentro do projeto dele. O equívoco é seu, mas o projeto é dele. Sim. Até os teus erros vão convergir Eu nele. que não vou entender. Entende? Então, quem é espiritual vai entender. Consegue discernir. Uau! Consegue entender? Pá, tudo converge em Jesus. E nem sempre, né? Nem sempre. A gente está cooperando Não com ele. somos conhecedores de todas as coisas. A gente está co-criando com ele. A gente não tem que dizer: ô Senhor, por favor, vem construir comigo. Não, Senhor, por favor, me permite co-criar contigo. Porque ele é o criador, pô. Sim. A gente é criador junto com ele. Somos co-criadores. Mas não é sobre nós. Volto a dizer, não é sobre nós. Então o grande projeto é dele. Temos que aprender a cooperar com ele. E até hoje, em resumo, né, gente? O Senhor vem tratando a minha vida, o Senhor vem restaurando algumas áreas da minha vida, e a gente tem que ser grato porque isso está acontecendo. Não se sinta mal, poxa, o irmão está lá na frente já, o Senhor já fez tal coisa. Não, querido, Deus tem o seu tempo. Quem tem problema com o tempo somos nós. Deus não tem problema com o tempo. Ele é o dono do tempo. Ele vai fazer no tempo dele. A gente está com pressa.
Deus tem pressa. Vamos, Deus tem pressa. Não, Deus não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós, naquilo que Deus vai fazer. Se a gente tem que ter pressa por alguma coisa, é por aquilo que Deus vai fazer. E só. Não por aquilo que a gente pode conquistar. Deus, eu tenho... Por quê? Quando a gente fala Maranata, a gente tem pressa na volta de Jesus. Maranata. Maranata se torna hoje, através das canções, letra. Maranata, a hora vem. Todo mundo cantando. A igreja. Maranata. Mas a gente canta sem entender. Maranata é um desejo insaciável, incontrolável para que Jesus venha habitar no meio de nós. Para que ele seja a nossa habitação. Isso só acontece com lágrima. Lembra das lágrimas? Sim. Só acontece com lágrima porque é um desejo que não dá para controlar, é incessante. Maranata, a hora vem. Quando você entende o significado de Maranata, aí tu consegue falar com intensidade. Senhor, por favor, vem. É interessante que fala sobre as taças, né? Uma das taças que elas serão lançadas com as pragas, né? Sim. Lá do Apocalipse que vem, são a lágrima dos santos. As lágrimas dos santos. Então, as lágrimas e as orações. Né, as lágrimas e as orações, né, dos santos, né, serão lançadas e ali vem a fúria do Senhor. Vem, exato. Né, o grande e terrível dia do Senhor. Cara, tem uma música que a gente está cantando lá na comunidade. A gente vai fazer agora 24 horas de adoração. Quero até convidar você, tá? Só usar o espaço aqui do Pimentinha. Sim. Gente, vamos fazer 24 horas de adoração no dia 25 a 26 de novembro, tá? Vamos estar lá também. Isso. Marcelo e a família dele vai estar toda lá. É uma família sacerdotal. E então a gente está convidando todos que têm esse entendimento de que o Senhor precisa morar no meio de nós para vir estar conosco. Marcelo vai ter... Local, exato. Na Via Verde, né? Eu vou falar local. Gente, se você está em qualquer lugar do Brasil e você está vindo para Jaraguá do Sul, você que entende teu propósito em Deus e aquilo que Deus já está fazendo, a gente quer te convidar. No dia 25 a 26 de novembro, a gente vai estar fazendo 24 horas de adoração na Via Verde, em Jaraguá do Sul, tá? Vai começar a partir das 11 horas da manhã de sábado, vai terminar às 11 horas da manhã de domingo, tá? Vamos ter lá 3 tendas. Uma dessas tendas é a tenda de oração e intercessão ininterrupta e a outra tenda é a tenda de adoração que também não vai parar durante 24 horas, tá? Marcelo vai ter um turno lá, a gente vai ter o prazer de ter ele lá com a família. Amém. E a gente também quer te convidar a estar lá. Por favor, se você quer que o Senhor venha morar, fazer habitação no meio de nós, cara, vem junto com a gente, porque essas 24 horas de adoração, tenho certeza que vai ser um divisor de água. Já tem, Marcelo, profecia de 2017 sobre esse dia. Pessoas que sonharam com isso. Muita gente que sonhou foi para São Paulo, gente que foi para outro lugar do Brasil, sonhou, mandou áudio para a gente. O Senhor está sonhando com isso, vai acontecer. O Senhor mostrou um modelo que é exatamente assim. Não é só mais um evento ou um nome de uma igreja, né? Não. Tem a ver com uma cidade, né? Tudo converge nele. Sim. Tudo converge nele. Então nós queremos que o Senhor venha morar. Uma das canções que a gente está cantando, que tem sido uma oração para nós, Vem Morar Aqui. A banda da Casa Amarela, do Rio de Janeiro. Eu esqueci até a cidade lá do Rio de Janeiro que eles são. Uma parte dessa letra diz assim: as harpas serão tocadas, as taças serão cheias, o incenso vai subir. As harpas serão tocadas. A gente usa lá na igreja um modelo de harpa e taça da sala de oração. Sim. A gente ora, a gente canta o que a gente ora. Então tudo que estamos orando se trata dessa taça. As orações dos santos. No caso, tem a ver com intercessão. Intercessão e adoração. A gente, na verdade, tudo converge na intercessão. Intercessão e adoração, elas não têm divergência. Elas são uma só. A mesma coisa. Então, esse trecho, vem morar aqui. Vem morar aqui. Ó Deus, volta-te, nós te rogamos. É com lágrimas. Ontem foi sábado, né? A gente teve o nosso último culto do mês. E o último culto do ano também. E ali, cara, Deus tomou a gente naquele lugar, porque não é cantar música. Não é simplesmente falar Maranata. É dizer, ó Deus, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vem habitar com o teu povo. Quando tu começa a cantar, isso se torna uma verdade. Passa de ser vã repetição e se torna verdade. Quanto mais pessoas estiverem cantando, ó Deus, volta-te, nós te rogamos, cara, Deus vai se voltar para nós. Pode parecer loucura porque está num campo. Talvez muitos de nós estamos enxergando com um campo carnal. Sim.
muita gente faz isso, né? Muita gente ao redor do Brasil faz isso. Faz isso, então... Só que a questão que... Como é que eu vejo igreja? Eu vejo igreja não só em um âmbito... a minha igreja ou a igreja de fulano de tal. Eu vejo uma igreja, cara, global, cara. Global. E isso tem a ver com o propósito de Deus. Exato. Não é uma igreja de um certo lugar que vai ter uma revelação que só aquele... Observa que quando é lançada uma palavra na nação, Deus começa a revelar isso para todos. E assim, não é exclusivo, porque se fosse exclusivo, o cara ia ser arrogante, né? Claro. Iria querer estar no pedestal, né? Exato. E eu acredito que isso que Deus faz, ele traz uma palavra para a nação e ele começa a regimentar a nação nessa palavra. E sim, todos vão desenvolver algo peculiar à sua geografia ali, Exato. né? Para que Deus possa realmente fazer aquilo que Ele quer fazer. E isso faz parte, né, disso, cara. Por quê? Lembra que a gente falou do grande projeto? Tem um grande projeto. Deus vai começar a levantar pessoas para fazer parte do grande projeto. Que é que o nome dele seja conhecido. Irmãos, é a última hora da igreja. Se nós não nos levantarmos e clamarmos, ó Deus, volta-te, nós te rogamos, Maranata, sem entendimento, quem vai clamar? Quem que vai falar? Quem que vai cantar isso? Qual é a noiva que não anseia casar com o noivo? Qual é a noiva que, amando o seu noivo, não anseia se casar com ele? Imagina a noiva tá lá no período, antes de casar com o noivo. Cara, tá tudo comprado pro casamento. Roupa, bolo, convidados, tal, tá tudo pronto. A noiva tá naquela ânsia. Não é pela festa. É por ver o noivo no altar. É por saber, eu vou casar com ele, cara. Eu esperei tanto tempo, cara. Vou viver para sempre aí. E é por isso que a gente está nesse propósito. Minha vida inteira. Né? Exato. Esse anseio, eu vou viver com ele para sempre. Eu falo assim que às vezes nós oramos, sabe, nos derramamos e mesmo assim existe uma lacuna dentro de nós. E às vezes porque nós não somos daqui, né? Nós viemos, Efésios fala que nós nascemos nele antes da fundação do mundo. Sim. Ele nos amou, nós saímos dele. Então, nós não vamos ser preenchidos total enquanto não estarmos com ele. Essa lacuna só pode ser preenchida pelo Senhor. Literalmente. É o que o Aldemiro tem falado. Cara, Aldemiro é o nosso líder de jovens. Sim, eu sei quem é. O evangelista, o Aldemiro. Isso. Sim. Carecão. Ele fala assim, cara, todo mundo tem uma lacuna que é do tamanho de Deus. Por isso que as pessoas, quando não acham Deus, acham a droga, acham a bebida, acham os vícios, a pornografia. Entra a questão da idolatria, né? Exato. É um desejo que eu tenho desenfreado e eu vou ter que preencher com algo, mas é algo que vai me saciar, só que é só um paliativo. Não é o Senhor. Não é o Senhor. Entende? É algo paliativo. Nunca vai preencher. Exato. Quando que o Senhor consegue preencher até o fim. Sim. Só Ele, porque a gente veio de lá. Sim. Aí, meu amigo, quem vive do vício, quando acha Jesus, mas quando acha Jesus de verdade. Sim, vai ter um relacionamento ali com Jesus. Exato. Achou Jesus, cara, aí nada mais vai preencher mesmo, porque ele viu a plenitude. Aí Deus levanta esse homem para fazer parte do grande projeto. E esse homem só vai ser saciado enquanto ele estiver no ramo. Enquanto ele for um ramo ligado à videira. Ele só vai ser saciado, cara, eu preciso estar ligado nessa videira. Aí vem a busca incessante por querer que Deus venha morar aqui. Eu entendi que eu sou um ramo dessa videira. E eu entendi que Jesus está voltando. Eu entendi que eu sou noiva dele. É uma cadeia de entendimentos. Sim. Entendi que eu sou noiva dele. Entendi que se eu não estiver ligado nessa videira, eu vou morrer. Se eu não der frutos, eu vou morrer. Eu preciso dele. O fruto precisa permanecer. Exato. Né? Cara, então eu preciso dele o tempo todo? Cara, então eu vou pedir para ele vir morar comigo. Vem morar aqui. Cara, que é interessante que fala sobre o aperfeiçoamento do fruto ali. Que aí já é em Coríntios, né? Que fala sobre o fruto do Espírito. Sim. Né? Ali. E Gálatas 5:22. Isso, perfeito. Fala sobre o fruto do Espírito. É interessante, né? Que ele dá as características daquilo que nós temos que ter. Uhum. Né, que manifestar esse fruto, né? Cara, eu acho interessante isso porque é algo muito claro. Aí, que tu já falou de Gálatas 5. Desenvolver esses frutos faz parte do pacote. Sim. Porque tudo converge onde? Jesus, cara.
Na videira. Na videira. Os frutos do Espírito falam a respeito de ter uma vida bem vivida em Deus, para que quando você começar a se alinhar, aí entra o alinhamento da nossa vida. Deus fere os teus sonhos, Deus acaba com os teus sonhos, Deus acaba com os teus projetos para que o dele entre em ação. Aí você vai sofrer um alinhamento, a regeneração, e vai entrando no projeto dele. Por isso que Deus te faz ter projetos, sonhos com ele. Por isso que Deus te promete as coisas. Mas ele não te promete por tua causa, ele te promete por causa dele. Sim. Porque vai convergir nele sempre. Então ele tem que prometer coisas que voltem para ele. Olha, você... Aí vem os pontos. Olha, Deus vai fazer você ir para um lugar alto. Olha, Deus vai fazer você andar com pessoas que te ajudem no processo. Tu vai entrar por lugares que tu nunca entrou. Por quê? Porque converge nele, pô. Tudo isso vai voltar para ele. Então, muitas das profecias que meu avô lançou sobre a minha vida, pastor Ivan, meu pastor Leandro, minha pastora Cristine, Paulinho do Rio de Janeiro, Paulinho, vou mandar o link para ele, que é para ele assistir. Cara, todas elas até aqui se cumpriram, porque não se trata de mim, não se trata deles que transmitiram, é daquele que partiu a transmissão dessa mensagem. Então, elas estão se convergindo aqui e agora, entende? Desenvolver os frutos do Espírito vai convergir nele. Em Gálatas 5:22. Vai tudo voltar para ele. Para a gente desenvolver frutos do Espírito, para quê? Por que a gente desenvolve frutos do Espírito? Para permanecer em Deus, né? E achar. Cara, é interessante que antes, lá em Gálatas, antes de ser tocado no ensino do fruto do Espírito, sim, né? Ele fala das obras da carne. Então ele fala, cara, isso aqui são as obras da carne. E tem uma lista de coisas lá dizendo essas coisas aqui, cara, sim, são as obras. Glutonarias, mas cara, são vários, são muitos, né? E ele só coloca 9 ali como fruto do Espírito. Cara, então assim, tem muitas coisas que podem nos distrair, quantidade de coisas, mas tem 9 aqui nos esperando para nos aperfeiçoar. Isso, perfeito. Aí me faz lembrar daquele período que Deus fala com Moisés. Se eu não estou enganado, é em Êxodo, Juízes, que ele fala assim: escolhe para ti a bênção melhor do que a maldição. Está aqui a bênção e a maldição. Olha, eu vou te dar a opção. A maldição traz isso. A bênção traz isso. Escolhe, pois, para ti a bênção. Deus está aconselhando. Poxa, é muito melhor a bênção do que a maldição. Escolhe, pois, para ti a bênção. Aí fala que maldição sem causa não ganha pouso, né? Não, ele fala. Não ganha. Porque você já está inserido, sim, na videira. Então, qualquer coisa que vier e você já aderiu aos frutos do Espírito, pode vir cá. Sem causa, não vai ter efeito. Porque te liga a videira. Quem não está ligado à videira está morrendo ou já morreu. Entende? Quem não está ligado à videira não dá frutos. Logo, quem não dá frutos é lançado no fogo. É cortado e lançado no fogo. Cortado e lançado no fogo. Então, tudo isso, essa história da minha vida, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus ainda vai fazer, vai convergir nele. E as pessoas que estão ao nosso redor vão experimentar isso. Então, é bom que a gente viva uma boa vida diante do Senhor, não só diante dos homens, tenha um bom testemunho, porque a gente está cercado de uma nuvem de testemunhas. Amém. Faz parte. Todos estamos. Mas é ter uma boa vida diante do Senhor. Ao longo da vida a gente vai tendo percalços, a gente vai tendo dificuldade de entender. Do nada, à medida em que você pede, se abre o nosso entendimento. Senhor, abre meu entendimento. Senhor, abre meu entendimento. Efatá, no nome de Jesus, abre. E Deus abre o teu entendimento. Então, quando Ele abre, todas as coisas começam a cooperar para o bem. Todas. Do divórcio, do projeto que não foi bem sucedido, de quando tu bateu de frente com o muro e viu que nada era do teu jeito. Tudo isso vai convergir lá na frente. Tendo certeza de que, se você viver uma boa vida em Deus, quando você morrer, vão bater nos teus ossos. Vai voltar à vida porque você escolheu viver uma boa vida em Deus. Você deu o joystick da tua vida para Deus jogar. Entende? Bateram nos teus ossos? Não. Esse aqui é a música. Não era à toa que Satanás queria o corpo de Moisés? Né? Não. Não era, não. Porque Moisés entendeu os períodos de 40 anos da vida dele. Os primeiros 40, ali, príncipe do Egito. No palácio. Maravilhoso. Os outros 40, apacentando a ovelha do sogro.
Tinha nada com Deus ainda. Os outros 40, meu amigo, quando ele entendeu, nada segurou Moisés, a não ser bater na pedra, né? Que aí ele... Lá em Meriba bateu na rocha. Meu Deus do céu. Então, foi isso que... Mas enfim, né? Enfim, mas, ó... Num projeto de Deus, eu tô fazendo aquilo que eu quero. E daí deu ruim, né? Exato. E volta de novo nesse assunto. Ou seja, meu querido, busca saber qual é o plano de Deus. Busca saber o que Deus está fazendo. Em toda a nossa vida, a gente tem que buscar saber o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Peça, Senhor, por favor, me deixa participar disso. Você aceita Jesus. Amém. Deus te encontrou. Aleluia. Não vive mais você. Amós 3 fala que Deus ele quer contar os seus segredos para os seus amigos. Amém. É isso. Para quem? Para os seus amigos. Amigos. E Abraão era um amigo, né? Abraão era amigo. Moisés era amigo de Deus. Moisés passou mó tempão ali, meu amigo, vendo, envolto numa nuvem. Mesmo sendo amigo, mesmo sendo o cara que ia libertar o povo do Egito lá, Deus ainda ia matar ele, né? Se não fosse a mulher dele. Então, olha só. Busca saber os projetos de Deus. Outro, Enoque. Cara, a palavra diz que Enoque andava com Deus, mano. Tem traduções aí que vão falar outras, vai ter uma outra vertente. Mas a nossa que a gente entende hoje é que Enoque andava com Deus. Algumas vão dizer que Enoque era amigo de Deus. Enoque era tão amigo de Deus, meu querido, que Deus... Deus não conseguiu. Enoque, vem, por favor. Não, chega aí. E Enoque sumiu. Porque Deus quis ele perto, tão perto que ele queria ele no céu. Vem pro céu, filho. Elias foi a mesma coisa. Aí a gente já entra na escatologia, que é um campo que eu não vou entrar, que deixa para os profetas mais... Os profetas menores tratam de outros assuntos. Mas foi amigo de Deus. Sim. Buscou tanto ali, tava ali, Enoque, cara, queria saber de Deus. Não, eu quero andar com Deus, eu quero conhecer. Tu quer me conhecer? Então vem. E ali Enoque deixou de existir no meio dos vivos. Tem algo para Enoque lá. E amém. Mas é querer conhecer tanto a Deus que eu quero fazer parte do projeto dele. Por favor, Senhor, deixa eu fazer parte do projeto. Não importa o que aconteceu. Não importa o que se passou. Cura-me. É a minha oração. Cura-me. Não importa o que eu passei, não importa o que aconteceu, não importa quem me feriu, não importa. Eu tenho tanta saudade de um tempo. Puxa, lá na igreja com os meus irmãos era tão legal quando eu era adolescente. Deus fazia coisas tremendas. Hoje eu não vejo tanta coisa acontecer. Queridão, não é pelo que você vê. É pelo que você crê. Vai surgir um determinado tempo da tua vida, que se você for Moisés, você foi príncipe do Egito. Uau! Palácios, tudo lindo. O próximo período da tua vida vai ser um período em que você vai aprender a servir os outros. Apacentar. E apacentar requer trabalho. Sim. Dá trabalho cuidar de ovelha. Dá trabalho estar ali, sendo que tu tá olhando ao redor e tá vendo tantos outros motivos para sair dali. Mas eu vou permanecer. Deixa eu aprender a apacentar. Aprender a apacentar não quer dizer necessariamente que tu vai ver, meu Deus, pipipi, popopó. Raios e trovões. Não. Apacentar é olhar para a terra, aprendendo a cuidar de pessoas. Raios e trovões só foi no Sinai, né? Vai lá para frente. Eu não preciso falar mais nada. Sim. Raios e trovões foi lá na frente. Sim. Envolto na nuvem. Mas para ele ser envolto na nuvem, ele precisou ver a sarça. Sim. E ele precisou ouvir alguém dizendo assim: ei, tu vai libertar o meu povo. E aí entra o treinamento, né? Eu te direi o que tu deves falar. Mas Senhor, eu sou gago. Meu amigo, mas eu vou destravar tua língua. Quem criou a boca do homem não fui eu, Senhor? Vai e liberta o meu povo. Eu direi as palavras que tu has de falar. Se eles perguntarem quem eu sou, né? Diga que sou o que sou. Eu sou o que sou. Não é sobre você. É sobre mim, porque eu sou o que sou. Usa o teu bordão pelo qual eu hei de ferir os egípcios. Então não se trata de você. O bordão é meu, a palavra é minha, o propósito é meu. Eu só quero que tu vá. Porque de alguma forma Deus quer que a gente cocrie com Ele.
Então peça, Deus, eu quero co-criar contigo. O plano não é meu, a palavra não é minha, o propósito não é meu. Por favor, deixa eu criar junto com você. Deixa eu criar. Deus, desde o início, nunca está sozinho. Ele está lá no façamos o homem. Sim, façamos. A nossa imagem. Não imagem. É eu faço, né? É façamos. Ele não é egoísta. Ele sempre quis compartilhar. Sempre. Com alguém. E depois ele quis compartilhar toda a criação dele com quem? Com Adão. Tá aí, ó. Adão, dá o nome. Adão, dá o nome aos animais. Adão, dá o nome às aves dos céus. Adão, enche e povoa a terra. Adão, faz. Eu fiz um lugar para você. Eita. Agora cuida, né? Agora cuida. Hoje a gente está na missão inversa, porque Adão pecou. Hoje nós queremos criar um lugar para que Deus venha habitar. Deus no início quis criar um lugar para Adão habitar com ele. Sim. Por causa do pecado. Olha, uma cadeia de acidentes. Sim. Que hoje nós temos o esforço e a vontade em lágrimas de criar um lugar para Deus habitar. Então, para que Deus venha habitar e a aliança venha a ser restaurada por causa do pecado, a gente tem que gritar Maranata hoje. Vem, Senhor. Ó Deus, volta-te, nós te rogamos. Atende do céu e vem habitar com teu povo. Aí é o início da letra. Nós construímos uma tenda para que tu possas habitar com teu povo. Nós construímos uma tenda. As 24 horas é parte dessa construção. É o start. Mas nós queremos que o Senhor venha morar nessa cidade. Amém. Amém? Amém. Isso independe da minha ou da tua história. Claro que a nossa história converge nele, mas independe. Porque é dele. Tudo. Entende? Desde o meu avô, me pegando com 3 anos, me levando para as visitas, eu cantando, seja o meu avô também falando com 13 anos, que foi quando ele deu o start nas palavras. Você vai aprender a manusear a palavra. Se prepara. Seja meus pastores falando que o Senhor ia me colocar em lugar alto, o pastor Ivan, o pastor Leandro, você vai te colocar num lugar alto. Esse lugar alto tem nada a ver contigo, é Ele. Vai te colocar num lugar alto, vai te dar pessoas para cooperar. Deus vai fazer tu entrar por portas que tu nunca entrou. Ou seja, campo espiritual e campo material se entrelaçando, porque o projeto é dele. Se eu quisesse, eu podia fazer o campo material, não podia? Sim. Mas eu já tinha feito, eu tinha dado de cara com o muro para provar que o meu projeto é péssimo. Eu sou um péssimo governante. Como ele é um bom governante, então eu estou deixando ele governar. Como eu quero deixar ele governar a minha vida, eu quero que ele governe essa cidade. Para você dizer Maranata, tem que dizer assim: Senhor, governa a minha vida. Não tem como tu clamar pela cidade: Senhor, governa a Bahia. Senhor, governa o Recife. Governa Belém. Governa Santa Catarina. Governa São Paulo, Rio de Janeiro. Não tem se você não diz: Senhor, governa a minha vida. Porque tu já é uma nação, cara. Tu já é uma nação. Então, Senhor, me governa primeiro. Cada casa é uma nação, né? Exato. Quando Deus estiver governando todas as pessoas, aí Ele vai governar todas as cidades. O reflexo de uma cidade é o reflexo de um lar, né? De um lar, né? Acabou. Por isso que tu tá aqui com a tua família e tá trazendo ela para perto do trono. Tu já tá perto do trono. Cabe a ti trazer tua família como sacerdote, trazer tua família para perto do trono. Quando todos eles estiverem perto do trono, pode ter certeza que Deus vai vir habitar em terra palpável. A glória vai descer na terra palpável. Então, antes do alinhamento das igrejas, das cidades, das caravanas descendo de van, vem governar a minha vida, assim. Alinha, se for necessário, me faz dar de encontro com o muro, mas vem governar a minha vida. Amém. E é o que tem acontecido até hoje. Creio que está acontecendo com a tua casa, está acontecendo com a tua casa. E se não está acontecendo, querido, deixa Deus fazer você bater de frente com o muro. Bate de frente com o muro, mas deixa Deus jogar com esse joystick, porque o joystick desde o início é dele. Quem criou as peças do videogame foi ele. E tu vai ver que tu vai zerar o jogo, tu vai ter checkpoint, e o checkpoint não é teu, é dele, é do criador do jogo, é para exaltar o criador do jogo. Tá conseguindo entender? Eu estou falando com jovem, mas eu também estou falando com gente que tem mais idade. Se até hoje você tem 45 anos, você tem 50 anos, ainda não deixou Deus co-criar, você junto com Ele, não deixou Deus tomar a direção, larga esse controle hoje no nome de Jesus, larga o controle. Porque Deus está suscitando a igreja em toda a terra, Deus está suscitando a igreja em todo o Brasil, e Ele quer levantar homens de Deus, não para exaltar você como homem de Deus, mas para exaltar o grande projeto que Ele tem de vir morar no Brasil, de vir morar no planeta Terra.
Deus vai vir governar no milênio. É isso, já é escatologia de novo? Apocalipse. Mas Deus vai vir governar no milênio. Isso já está escrito desde a fundação do mundo. Mas também está escrito que Deus quer habitar no meio dos homens. Deus quer governar a vida dos homens. Então hoje, no nome de Jesus, esse podcast aqui não é para falar da minha história, não é para falar da história do Marcelo Pimenta, não é para falar da história do Felipe Veneto, é para falar a respeito de um grande projeto que Deus está suscitando de vir morar com o seu povo. Larga o que você está fazendo agora no nome de Jesus. Abre a sua mente, gasta tempo de oração, gasta tempo adorando e deixa Deus suscitar o projeto dele agora. Não tenha medo de bater de frente com o muro, porque você não vai morrer. O projeto não é para a morte, mas é para a vida. No nome de Jesus. Esse assunto, Marcelo, não tem que se tornar tabu para nós. Nem como homens de Deus, nem como membros de igreja, nem como líderes, nem como adoradores. Deixa Deus vir morar aqui. Deixa Deus vir governar a vida. Pare de governar a sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer no coletivo e em você. O propósito final é sempre o coletivo. É sempre a igreja do Senhor. É sempre a gente com ânsia de se casar com o Senhor. Sempre, sempre vai ser o casamento da noiva com o noivo. Tudo converge nele, então a noiva vai convergir no casamento com ele. Nas bodas do Cordeiro. Não é aqui, é nas bodas do Cordeiro. Quando o casamento vai fazer sentido. Amém? Amém. Cara, basicamente a minha história converge nisso. E vai ser nisso Amém, sempre. cara. Amém? É uma satisfação aqui você vir fazer parte dessa mesa, né? Acredito que Deus, a gente falou no podcast passado com o Romério Lunas, falou sobre Deus estar transicionando gente de mesas, sabe? Top. Há uma transição de mesas e em toda mesa que você senta e você declara o Senhor, há uma responsabilidade naquilo que você fala. Então, assim, para que a gente entenda, né, que Deus ele transiciona a gente e a gente vai sair daquele ciclo e às vezes a gente vai ter que sair realmente até deixar pessoas, e não deixar de maldade, mas para que elas cresçam, sabe? E a gente crescer, sabe, com outras pessoas também no mesmo propósito. Perfeito. Sabe? Então Deus transiciona a mesa, e Deus transicionou a gente de mesa para um outro nível de maturidade, né? Para que a gente possa crescer nele, cara. Perfeito. Porque esse é o objetivo, né? E, cara, eu te agradeço muito de ter vindo hoje aqui. Isso. Eu te agradeço. Deus abençoe, cara, os projetos e os planos que Deus tem, né, em prioridade na tua vida aí. Amém. Que você possa realmente ser alguém influente, né, dentro daquilo que Deus quer fazer através de você na igreja, né, no pastor Denis lá. Amém. Ser igreja, né, um abraço pra galera lá. Beijão, galera. E assim, cara, deixa Deus te usar, né? Vamos lá ministrar nesses 24 horas, vamos realmente rasgar o céu, né? Vamos. Primeiro rasgar o nosso coração, isso. Que é esse o objetivo, depois, com certeza, há uma consequência do céu ser rasgado e Deus se manifestar da forma que Ele quer naquele lugar. O Senhor vai vir, o Senhor vai vir. Não é porque a gente é legal ou bacana, ou porque a gente canta muito. Não tem a ver com a gente. Cara, é porque há um clamor. Há um clamor da noiva. A palavra, a gente tem que saber girar as chaves para conquistar o coração de Deus. A palavra diz que o Senhor não resiste um coração quebrantado. Não é uma pessoa que simplesmente chora, ou que deseja, oh Senhor, cura a minha doença. Choro não quer dizer quebrantamento, né? Não. Às vezes choro tem vários tipos de sentimento no choro, né? Exato. Então, mas Deus não resiste quando o povo clama por Ele. Sim. Eu nunca vi, cara, um povo que estava clamando por Ele e não foi respondido. Sim. Pode desafiar eu e o Marcelo aqui. Procura na história da igreja, procura na Bíblia. Procura, mano. Procura e apresenta pra gente, coloca no comentário aí. Olha, tá aqui. Eu nunca vi um povo que clamou com choro, com lágrimas, com jejum, incessantemente, ininterruptamente, o Senhor não respondeu. Duvido, ponho em xeque aqui. Tudo. Todo esse projeto eu ponho em xeque. Se você clamar ao Senhor, o Senhor vai vir. Mas clama com lágrimas. Clama sem ânimo dobre. Sem aquela segunda intenção. Sim. Não, eu vou clamar porque eu quero ver os coxos simplesmente levantarem. Não, pro coxo levantar é para que o Senhor seja glorificado. Por que o Senhor curava, o Senhor Jesus curava, e tanta gente ficava maravilhada? Pô, Jesus curava uma mulher com fluxo de sangue. Pô, ela foi curada só porque tocou na orla de Jesus.
É porque depois vem uma carrada de gente se convertendo ao Senhor, cara. É pra fazer o nome conhecido. Sabe por que existe cura? Sabe por que existe morto levantando? É para que o Senhor seja conhecido. Olha, eu estava lendo Atos dos Apóstolos e Pedro viajou a um determinado lugar, uma mulher importante morreu. As pessoas deram um banho naquele cadáver e deixaram exposto no andar de cima, né? Não sei se tu já chegou a ler. Deixaram exposto o corpo daquela mulher no andar de cima. Cara, tava todo mundo triste ali. Pedro só fala assim: ei, levanta. De imediato aquela mulher levanta. Mas para quê? É para glorificar Pedro. É para que o Senhor fosse conhecido. A palavra diz que aquelas pessoas que viram, creram. Viram, creram. Alguns vão ver e crer. A cura já é um estado muito profundo do poder de Deus. É a manifestação palpável do poder de Deus, porque alguns precisam ver, outros não. Outros creem, e aí acontece. Mas quem viu e creu, cara, também são bem-aventurados. Pedro criou, né? Os outros viram para poder crer. Os outros viram. Por quê? Chegou no momento que alguém precisou ressuscitar. Sabe por que tem gente que às vezes a gente ora e a pessoa não ressuscita? É para pôr em dia a tua fé. É para pôr ali em manifestação a tua fé. Para ver em quem de fato tu tem crido. Outras pessoas, você vai orar e o morto vai ressuscitar, não é para você, é para elas. É para que elas vejam e digam: meu Deus, cara. Meu Deus, eu quero o Senhor agora. Isso é terrível, isso é uma resposta terrível, eu quero o Senhor. E era o que acontecia naquela época. Jesus curava, Jesus ressuscitava. E sempre que tem depois de uma cura, sempre vai dizer assim: e muitos viram e creram e se converteram. Muito. É para que o grande projeto seja conhecido, para que todos sejam salvos e o nome dele seja glorificado. Acabou. Amém. Se não tiver cura, querido, amém. Tem a sua vida e o seu caráter para ser manifesto no teu trabalho, para ser manifesto na tua sociedade. Então, se não tem a cura, que é o ponto mais alto do poder de Deus, deixa o ponto mais alto do poder de Deus ser resultado no teu caráter. Poxa, cara, você é um incrível pai de família, eu nunca tinha visto isso. Meu pai me deixou, me abandonou, mas você é um pai de família, cara. Eu quero conhecer o Senhor por causa da tua vida. Não precisou de cura, de braço voltando, crescendo. Não precisou de perna crescendo, não precisou de morto ressuscitando, precisou de um pai de família. Precisou de uma vida, né? Só. Quanto vale uma vida? Dedicada. Entende? As pessoas dão valor à cura. Morto, revivendo, mas milagres, mas não querem. Não valorizam a vida do homem de Deus. Outro dia eu postei no meu status: não deixam os homens de Deus morrerem. Querido, o máximo que você puder fomentar a vida de um homem de Deus, fomente. Claro que ela não depende de você, mas o máximo que você puder potencializar, visitar um homem de Deus, ouvir suas dores. O homem de Deus tem dor. Sim. Marcelo tem dor. Eu tenho dores. Pastor Denis tem dores. Pastor Leandro tem dores. Pastor Patrick tem dores. Vá na casa desses homens. Eles não são intocáveis, não, querido. Eles estão no meio do povo. A liderança deles é presente. Pastorzão, quero te incentivar. Estou aqui com você. Sou tua ovelha. Ah, meu amigo, isso dá um gás na vida de um pastor, na vida de um profeta, na vida de um ministro que você não faz ideia. Não deixa os homens de Deus morrerem. Como diz aquela canção, né? Não deixa o soldado ferido morrer. Não é que a gente está ferido. Era o Júnior, né? É. Cantava. Não é que a gente está ferido porque o inferno tem nos ferido, não. É porque nós estamos feridos pelo propósito. O propósito nos feriu. Às vezes a gente não consegue ficar de pé. Todas as vezes em que o Senhor tocou em Daniel e fez Daniel ver coisas, ou João, eles não conseguiram ficar de pé. Mas teve alguém que disse: levanta-te, fortifica teus joelhos. Deus tem usado pessoas e Deus quer usar você para levantar os profetas. Fortifica-te, levanta e se põe sobre os seus joelhos, porque o Senhor tem mais coisas para mostrar. Tudo faz parte do grande projeto dele e tudo converge nele. Amém, Amém? cara. É isso, cara. É isso. Cara, satisfação mais uma vez, né? Falando aqui de ter você aqui. Amém. Né? De poder compartilhar, né? Aí o teu testemunho, né? Aquilo que você tem carregado, a responsabilidade que Deus colocou sobre você. E é isso, cara. Deus abençoe aí. Amém. Poderosamente o ministério e todos os projetos.
E, galera, muito obrigado aí por vocês estarem conosco. Obrigado. Nesse período aqui, né, dessa conversa aqui no nosso podcast. Que você possa ser abençoado com essa palavra, né, que o Felipe veio trazer aqui, né, com as experiências, para que você entenda que pessoas não são intocáveis, elas estão disponíveis. E, cara, seja disponível ao Senhor, né? Assim como nós também. Não foi difícil nós largarmos tudo porque não nos apegamos a coisas para poder fazer aquilo que Deus queria fazer. Mesmo tendo dores no caminho, mas nós estamos aqui seguros no Senhor e fitos naquilo que Ele quer fazer. Amém, galera? Deus abençoe vocês aí. Até a próxima. Pessoal. Valeu. Valeu.